Eu estou já há quase 7 anos afastado das minhas 2 filhas por conta de medidas protetivas consecutivas. A última, inclusive, o juiz decretou que é infinita, ou seja, é uma pena perpétua praticamente que eu tenho. Eu não posso chegar a 1 quilômetro delas. Para mim isso é um absurdo, nunca teve nenhum motivo para isso. Se eu venho a público falar sobre o problema, porque eu estou muito tranquilo de que isso é uma injustiça muito grande. Todo dia na imprensa você ouve falar o seguinte: a violência contra a mulher só aumenta, a violência contra a mulher só aumenta. Significa então que essa lei não serve para nada. O que ela se propõe a fazer, ela não está cumprindo o papel dela. O discurso é bonito. Vamos proteger a mulher, vamos dar garantias para a mulher está aqui protegida. Essa conta não está batendo. Vai começar o Iron Talks. Neste programa questionamos tudo, sempre na busca pela verdade. Alexandre Paiva, fundador do Instituto de Defesa dos Direitos do Homem. Pesquisador e comunicador que leva para as ruas o que muitos evitam ver: justiça, igualdade, poder e os mecanismos que moldam nossa sociedade. Com clareza, coragem e visão crítica, ele questiona leis, fala de direitos e desafia tabus. Tanto é que chega ao ponto de existir uma lei que dá para quem uma mulher 40 anos de prisão e para uma mulher que faça a mesma coisa, cometa o mesmo crime contra o homem, pegue só 20. Ou seja, a vida da mulher passou a ter mais valor na sociedade. Desculpa, a minha vida tem muito valor. O pior mal da injustiça é parecer justo quando não é. Aristóteles. Paiva, por que você levantou essa bandeira? Eu sei que você passou por questões pessoais. Se você puder dividir um pouco isso com a gente, e vamos trocar uma ideia sobre as questões que estão em pé de desigualdade no nosso país. Vamos embora. Felipe, muito obrigado pela oportunidade. E eu já digo de cara que eu sou vítima da Lei Maria da Penha. O que me move a estar nessa luta é porque eu me tornei vítima, juntamente com as minhas 2 únicas filhas, Yasmin e Rafaela, da Lei Maria da Penha. E aí muitas pessoas falam: poxa, mas como assim vítima de uma lei? Porque na prática essa lei deixou de ser defesa e virou um instrumento de ataque para mulheres. E eu estou já há quase 7 anos afastado das minhas 2 filhas por conta de medidas protetivas consecutivas. A última, inclusive, o juiz decretou que é infinita, ou seja, é uma pena perpétua praticamente que eu tenho. Eu não posso chegar a 1 quilômetro delas. Para mim isso é um absurdo, nunca teve nenhum motivo para isso. Eu estou muito tranquilo com relação a isso. Eu venho a público falar sobre o problema, porque eu estou muito tranquilo de que isso é uma injustiça muito grande, sabe? Isso me moveu, fez com que eu me levantasse, porque naquele primeiro momento onde você toma aquele impacto no meio da cara, você pensa 1000 besteiras, 1000 coisas ruins passam pela cabeça do cara. Mas aí eu decidi focar na arma que ela usou e não descontar na pessoa que usou a lei. E aqui estamos. Tá. E exatamente, até te falo assim, né? A gente tem que, hoje, tem que tomar cuidado até como fala, porque qualquer coisa pode ser usada para usarem contra a gente algo que nem foi dito, certo? E aí a gente está tanto na subjetividade que as coisas são perigosas até, como você falou, né? Ao invés de fazer uma bobagem, olha, tá vendo? Pensou em fazer bobagem, pronto. Sim. Pode jogar na do cara, né? Somos todos seres humanos. Seres humanos têm capacidade para o bem e para o mal, pensar coisa boa, coisa ruim. O poder de controle é que determina. Isso. Então não adianta a pessoa falar que ela é pura e santa, porque o único que foi é Jesus Cristo. Isso. Então você pode muito bem ter os pensamentos mais obscuros, mas você, né, trazer a sua alma para dentro do corpo e falar assim: não, isso não sou eu, não vou fazer isso, não tem porquê, né, eu assim, prejudicar minha vida desse modo. E, no final das contas, acabar dando para outra parte uma confirmação. Ó, tá vendo? Olha aí, não falei que ele era isso? Porque parece que é isso. Eles te levam pro extremo para te provocar uma reação revoltada, violenta e justificar. Tá vendo? Ó, tinha toda a razão em fazer o que fizeram. Então, decidi não dar esse gostinho. Tá. Agora vamos por partes. Quantos anos tem as suas filhas? A minha filha mais velha hoje já tem 19 anos. Ah, tá. A minha mais desde nova os tem 12, né? 12 anos. Ela tinha 12 e a menorzinha tinha 8 na época. Que era meu xodózinho, enfim. E elas, agora, a maior de idade, ela hoje, ela não poderia te procurar? Ela não poderia. Só que a aliança parental já cumpriu o papel dela. Entendi. O que é a aliança parental? Para quem não sabe, talvez tenha quem esteja nos assistindo e não sabe do que se trata. Isso. É uma campanha difamatória, é uma campanha negativa que um dos genitores faz na cabeça do outro. Então você imagina só na cabeça de 2 crianças, uma de 12 e uma de 8. O pai, que até o dia anterior era um pai bom, excelente, nunca encostou o dedo nela, carinhoso ao extremo, passa a ser uma pessoa que não pode chegar próximo, porque uma determinação judicial disse que ele não pode mais chegar próximo. Um juiz, um delegado disseram: olha,
o senhor fulano de tal não pode se aproximar tantos quilômetros dessa casa. Imagina o impacto na cabeça de uma criança. A criança, peraí, então meu pai é um bandido. Se o juiz falou, se o delegado falou, então meu pai é ruim. Então isso causa um impacto gigantesco na cabeça de uma criança que não tem capacidade de discernimento ainda. Então você acaba desenvolvendo, você criança, desenvolve uma resistência com essa pessoa. Peraí, então se minha mãe falou, então é. Se o juiz deu, então é. Então, quer dizer, hoje elas dizem que elas é que não querem se aproximar. Só que se você pergunta por quê, elas não sabem explicar exatamente o motivo que levou a isso. Elas só estão vivendo essa situação toda e hoje elas, entre aspas, escolheram um lado, digamos assim. Então, como elas vivem na casa dela, enfim, da minha ex, talvez sintam até desconfortáveis para ir contra, se colocar contra. Então, tá mais confortável para elas hoje ficarem nesse lado da guerra, digamos assim, né? É que as pessoas, elas não pensam, tem dificuldade para racionalizar um pouco isso, mas é o próprio Senhor Jesus quem fala, né? Deixe vir a mim os pequeninos, porque deles é o reino dos céus. Por que é dito isso, obviamente? Porque a criança, ela é pura, ela é inocente em qual aspecto, sobretudo? Na fé. Então, se um pai chega para um filho, ou uma mãe chega para um filho e diz assim, olha, não vai lá, porque se você for lá, tem um bicho lá, papão, que pode te pegar. Por mais que seja uma fantasia, a criança, ela é tão aberta, ela é tão pura, que ela acredita no que o pai e no que a mãe dizem. Sim. Então é onde o próprio Senhor, ele diz, entende? Por isso que ele fala assim, a fé, nós teríamos que ter fé como uma criança. Por quê? Para que você tenha o coração cheio dessa esperança e dessa convicção tão fácil de se achegar ao teu peito. Então a criança é assim, a criança é pura nesse sentido. E aí, quando você tem, então, um dos genitores, obviamente, fazendo a cabeça da criança, tudo que ela introjetar de pensamento, a criança vai absorver. Ela não tem como não absorver. E aí, óbvio, você já está formando, aí no seu caso, desde os 8 anos, 12 anos de idade, as suas filhas crianças a olhar, no caso para você, que é pai, como um algoz, um inimigo, como alguém que não tem um caráter, e etc., ou quer fazer mal. E essa introjeção de pensamento, ela enraiza. E aí passa a ser parte daquela criança, parte daquele adulto depois, que no caso são 7 anos que passaram. Então, o que eu quero dizer com isso é que a genitora, a mãe que faz isso, ela é uma delinquente, ela é uma criminosa, ela é uma mulher perversa. Todo genitor que promove a alienação parental, ele é um perverso, ele é um maldito, porque ele está pegando um ser puro e destruindo por dentro. É como um abusador que, quando promove um abuso numa criança, destrói por dentro. Não é por fora, é por dentro. Então, isso precisa ser dito, as coisas têm que ser anunciadas abertamente. Agora, ao mesmo tempo, eu quero fazer um exercício contigo. Como equilibrar uma lei que foi feita em toque de caixa, mal feita, mal elaborada, porém, que em certa medida, ela é necessária. Você está falando de qual lei? Maria da Penha. Maria da Penha. Esquece o nome da lei, por que foi feita, por quem foi feita, isso não me interessa. Eu falo da lei como um todo. Veja, se a gente voltar no Brasil, dos nossos avós, sobretudo dos nossos avós, até hoje no interior é muito comum esse tipo de coisa, tá? Até hoje. A mulher, ela era muito subjugada, muitas vezes subjugada. E como não tinha anticoncepcional, a mulher fazia um filho atrás do outro, a mulher, às vezes, ela apanhava do marido, ou ela tinha uma condição do tipo, o cara, ele era um escroto, e ela não tinha opções na vida dela, do tipo, vou me divorciar. Nem divórcio tinha, divórcio é de 1980 pra cá. E aí, você tem, obviamente, uma mentalidade formada da mulher quase como uma posse de um homem. E beleza, tá errado. Obviamente, isso é abjeto. Porém, foi como a sociedade se desenvolveu. Só que aí chega um determinado momento que a consciência se expande e aí a gente olha e fala, pera um pouco, alguma coisa tem que ser feita pra gente mudar esse cenário. Porque a mulher não pode apanhar e não ter direito. A mulher não pode não poder se divorciar. E o homem não pode achar que é dono dela. E aí o legislador pegou e criou essa lei,
como eu falei, às pressas, por uma pressão internacional. Senão o Brasil ia ser multado, se não sei se você sabe a história. Ia ser multado. Só que é uma lei que dá o quê? Muitas garantias à mulher, que precisava de proteção. Só que ela não equilibra. Ela trata o homem como de saída, antes de qualquer julgamento, antes de qualquer processo, como culpado. Eu queria entender com o Paiva, como você entende a necessidade de uma lei para proteger a mulher, mas que seja de forma equilibrada? Vamos lá. Pelo meu entendimento aqui da tua fala, você entende que a lei é uma lei importante e necessária. Aí, isso me causa espécie, porque é o seguinte: todo dia na imprensa você ouve falar o seguinte: a violência contra a mulher só aumenta, a violência contra a mulher só aumenta, a violência contra a mulher só aumenta. Significa, então, que essa lei não serve para nada. Porque ela se propõe a fazer, ela não está cumprindo o papel dela. O discurso é bonito. O discurso é, nossa, vamos proteger a mulher, vamos dar garantias para a mulher está aqui protegida. Não está fechando essa conta. Essa conta não está batendo. A lei vai completar... Completou 19 anos agora. A lei 11.340, que leva o nome da lei da Maria da Penha. Completou 19 anos, com um avanço absurdo e insano de proteções à mulher. E, ao que tudo indica, há 19 anos a mulher estava mais protegida do que está agora, porque a violência está aumentando. Então vamos parar e vamos raciocinar. Eu sempre aconselho as pessoas que me criticam na minha rede social: como assim, pai? Você não pode ser contra a lei? Eu devo ser contra a lei. Se a lei não está cumprindo o papel dela, eu tenho obrigação moral e ética. Eu sou pai de 2 filhas. Sim. Essa porcaria, desculpa a palavra, não vou nem falar o que eu estou pensando, que é pior do que porcaria, não protege mulher. Mas vem cá. Não, só abolir a lei resolve? Só para concluir o meu raciocínio aqui. Uma vez que essa lei não protege, vamos ter que repensar todo o modo. Não é só essa lei, não, na minha visão. Não é só essa lei que é o problema. Pra mim, na minha visão. Começou-se o problema quando você começou a dar a lei a picadinho. Agora vamos fazer a lei para os negros, agora vamos fazer a lei para os índios, agora vamos fazer a lei para os gays, agora vamos fazer a lei para a mulher. Desculpa, é aí que começou toda a merda. Porque segundo o artigo 5º da Constituição, reza a lenda que somos todos iguais perante a lei. Certo. Então, começou a dar errado aí. E isso, para mim, foi o estopim desse aumento de violência, inclusive. Que a sociedade está em ebulição, está em conflito constante. As pessoas estão sendo presas porque falam piadas. Estão sendo presas porque têm uma opinião que a outra discorda. Eu estou sendo investigado. Polícia Federal, Ministério Público, está pra cima de mim. Porque eu estou falando isso que eu falo. Então, quer dizer, vamos lá. A Lei Maria da Penha, para mim, tem que acabar. Ela tem que acabar. Para mim, assim, é ponto passivo na minha cabeça. E o que coloca as pessoas... Vamos lá. Porque, por exemplo, colocar nada no lugar. Não, eu vou te explicar a Constituição, ela já protege as pessoas. Olha só, vou te explicar. Roubo de celular também só aumenta. Roubar é crime, mas só aumenta. Bom, já que a lei não resolve nada, vamos abolir a lei. Mas diferente, né? Não, a questão meu ponto existe um desencarceramento em massa no Brasil hoje. Mas não é essa a questão. Essa a questão. A questão é a lei. A lei está mal feita, Paiva. É que você citou o celular, porque hoje o ladrão rouba e sai pela outra porta no dia seguinte. Mas é o que eu acabei de te dizer. A lei, ela existe. Só que ela é mal aplicada ou ela não é aplicada. A Lei Maria da Penha é outra questão. Ela é mal feita. A lei é mal feita. Então não é só ela... Por exemplo, no teu caso, ela é tão mal feita que quando aplicada, tu tá 7 anos sem ver tuas filhas. Se eu disser que você tá errado, que a lei foi muito bem feita. Não foi. Foi muito bem feita por quem quis projetar essa porcaria. Não, mas aí... O objetivo, desculpa, não era proteger a mulher, Felipe. Calma um pouquinho só. Toda lei tem que promover justiça. Quando uma lei não promove justiça, é uma lei mal feita. Então, a lei, ela foi mal elaborada. Essa é a primeira coisa. O lance é o seguinte, eu tenho um motivo. O motivo está certo. Por exemplo, a mulher, ela se separava do marido, o cara ameaçava ela. Bom, existe ameaça. Eu posso ameaçar o Lucas, tu pode me ameaçar, eu te ameaçar, posso chegar no delegado tal. Isso é um grau. O que era a ideia da Lei Maria da Penha? Cara, qual é a periculosidade de uma ameaça ou de um maltrato de um homem em relação a uma mulher? Então é óbvio. Depende. Duas agressões, calma. Que paridade, né? Duas Qual agressões. Mulher, né? Qual mulher? Duas agressões é agressão, tem que ser punido e acabou. Só que a gente tem o quê? A tal da tipificação. Por quê?
porque você tem uma letalidade maior. Uma coisa é você dar um tapa, sei lá, num jovem de 19 anos, outra coisa é dar um tapa num garoto de 12 anos. Qual é a letalidade? Então você vai agravar. São os agravantes da lei. Então eu discuti aqui com um feminista que fala que não vai falar nunca mal da Lei Maria da Penha, porque isso pode prejudicar. Eu falei, não, peraí, porra. Vamos ser coerentes. Quando a lei está sendo usada de maneira errada, você tem que dizer que está errado. Senão você caminha numa hipocrisia em 2 pesos e 2 medidas. Eu, por exemplo, jamais vou fazer isso. A minha questão é que havia uma questão, um motivo. Mulheres sofriam e sofrem até hoje, a gente sabe. Você citou esse caso. A violência contra a mulher só aumenta. Porque eu sei que se um cara ficar psicótico e ele quiser ir atrás de uma mulher, meu irmão, ele vai fazer desgraça. A mulher não. Faz também. Faz a letalidade também. do homem, eu acredito que que tende a ser maior. Não. Essa ideia tá errada, tá? O lance que eu consegui falar, eu vou explicar. O lance do Cupaiva é o seguinte. Quando você vai pegar os números, por exemplo, eu fiz essa pergunta para uma feminista. Quem é mais violento dentro de casa? Homem ou mulher? Qual é a resposta? Acho que mulher. Mulher. No caso de violência. Claro que a mulher dá tapa, a mulher xinga, a mulher ofende, joga a panela, quebra prato. Se o cara fizer isso uma vez, o que acontece? Já era. Né? Já era. Mas por que já era? Pela força dele. É óbvio. Vocês estão dando a resposta. Ela realmente. A mulher dá um tapa no cara, seu imprestável. Agora, quando o homem xinga uma mulher, é o que eu falei até pra essa moça que esteve aqui. Falei, a mulher xingar o cara, por exemplo, se a minha mulher um dia me xingar, meu casamento acaba. Eu não vou continuar dessa forma. Eu não aceito isso, como eu jamais a xingarei. Mas a gente conhece, pô, você vê na novela. A mulher xinga o cara não tá... Porque o homem, ele é programado na vida pra passar por essas coisas sem dar muita importância, né, porra? Hoje em dia, a molecada tá meio fragilizada demais, mas na minha época a gente passava. A mulher não, pô. Então, um cara que xinga uma mulher, ele levanta a voz contra uma mulher, ele bota o dedo na cara de uma mulher, isso tem um grau, um peso psicológico muito maior. Concordo. Como uma criança. Só um contraponto, inclusive, para entrar, eu vejo assim... As mulheres, elas precisam ser defendidas dentro da sociedade. Inclusive, quando a gente constrói, a gente vive em sociedade, a gente defende quem são os mais vulneráveis, em tese, né? Então, a gente vai defender os idosos, as gestantes, as mulheres em si, as crianças. E por isso a gente vive em sociedade. Mas eu acho que o ponto que você traz, inclusive, é de justamente a gente não estar olhando o poder que está na mão delas a ponto de conseguir destruir a vida de um cara por uma lei que não olha de forma igual o homem e a mulher. Tanto que eu vejo, assim, existem problemas mentais, inclusive, que atingem principalmente as mulheres. Por exemplo, até anotei aqui, que se falam muito sobre mães narcisistas. E eu acredito que, para uma mãe narcisista, isso que aconteceu com você foi uma ferramenta. Foi uma ótima arma para te atingir e, inclusive, foi o que é o que você diz sobre a alienação parental, que é o que acontece realmente com uma mãe narcisista, que ela usa todas as ferramentas que ela tem para poder prejudicar não somente o filho. Às vezes o filho ela nem faz pensando em prejudicar ele, mas sim de prejudicar os outros. Eu acho que a gente entrou num ponto aqui na discussão onde a gente relativizou um pouco sobre o que é a defesa sobre a mulher, e eu acho que isso aí não pode ser relativizado. Elas são realmente mais frágeis. Isso o próprio Sestaro sempre fala sobre isso. Em questão de gênero, elas são mais frágeis, mas a gente não pode relativizar algo que a própria sociedade, que é algo que a gente construiu para ser benéfico para todos, prejudique um lado. Porque, inclusive, isso é o que desmotiva alguém, como você que está sofrendo por isso, a acreditar em algo que seria bom para elas, e você deveria acreditar nisso. Um outro ponto, inclusive, e já vou encerrar meu raciocínio, o fato também de talvez a gente conseguir assimilar um crescimento no número de mulheres sendo agredidas e etc., pode ser muito por consciência delas irem atrás da polícia também. A gente não pode ignorar esse fato. Também. Então, quando a gente leva isso a público em uma discussão, é importante que a gente traga todos esses pontos. Então, estou aqui também só para levantar a bola e ver na sua percepção isso. Então, eu não traria um lado de ignorar racionalmente que homem e mulher são diferentes, mas, assim, sobre a lei mesmo, aí, cara, isso daí eu queria ouvir de você mesmo. Só para te passar a palavra de vez. Quando eu conversei com essa moça, o que eu disse para ela? Sabe qual é o grande erro?
vocês feministas, eu falei com a Márcia Tiburi aqui. Márcia Tiburi. Quem conhece a Márcia Tiburi, maior feminina, uma das maiores feministas do Brasil. Eu falei para ela, como é que você não pode falar? Não posso falar. Aí eu falei, você deveria falar. Você é uma formadora de opinião. Como é que você não pode dizer que homens estão sendo prejudicadas por uma lei que foi mal feita? Qual é o porque aí as mulheres vão ser prejudicadas. Tá, e a vida daquele cara não vale? Bom, mas isso já denuncia o quê? A má fé. A má fé. O meu ponto, pai, contigo é assim, ó. Que eu quero elaborar com você. Porque às vezes a gente carrega um estereótipo, como às vezes você já tem carregado, inclusive o Ministério Público correndo atrás. E a minha ideia aqui contigo é, beleza, pessoal, vamos encontrar o problema, vamos falar do problema e qual seria a solução para o problema. Mas chegar e dizer assim, ó, a lei que protege a mulher não deveria existir, não resolve. Porque é fácil, não tem crime. Eu também vou cancelar a lei de roubo, lei do que for, porque no Brasil, quantos % de assassinato é investigado nesse país, velho? É baixo. Então vamos liberar, ué. Mas não é o caso. Eu preciso proteger a mulher, só que eu preciso proteger a mulher da forma correta, sem prejudicar homens. Inocentes, sobretudo, porque é óbvio que esses caras estão sendo prejudicados. Eu queria entender isso contigo, mas vamos lá, a palavra é tua, vamos embora. Deixa eu desenvolver então aqui, meu amigo. Vamos lá. Primeira coisa, eu percebo muito no debate público hoje uma visão limitada sobre a questão. A própria lei já parte de um pressuposto errado. Então, manter a lei, sob a minha concepção, seria remendar algo que não tem remendo. Voltando ao que eu estava argumentando. Hoje, categorizou-se todos os setores dentro do judiciário. Na questão específica entre homem e mulher, é o mais grave que existe, é o mais discrepante, tanto é que chega ao ponto de existir uma lei que dá para quem mata uma mulher 40 anos de prisão e para uma mulher que faça a mesma coisa, cometa o mesmo crime contra o homem, pegue só 20. Ou seja, a vida da mulher passou a ter mais valor na sociedade. Desculpa, a minha vida tem muito valor. Mulher nenhuma tem o valor que tem a minha vida para mim. Eu ousaria dizer até mesmo nem as minhas filhas, porque a minha vida é única. E eu pretendo viver ela até o final da melhor maneira que eu puder. Então, ninguém tem o direito de falar que a sua vida é mais importante que a minha. Sim. E de que mulher nenhuma é mais importante que a minha. Então, entramos em um nível tão desbalanceado com essa lei que a única salvação... Porque assim, ó, imagina que a mulher está aqui e o homem está aqui. Jamais vai conseguir, nós não vamos chegar aqui. Então, quando você acaba a Lei Maria da Penha, o negócio volta aqui para baixo. E o que é acabar com a Lei Maria da Penha que eu falo? Dissociem proteção à mulher da Lei Maria da Penha. E quando eu falo acabar a lei, parece que quer acabar com a proteção às mulheres. Não é. As pessoas atrelam a lei à proteção. E como eu falei, ela não está cumprindo o papel dela. Então vamos rediscutir isso. Será que essa lei, de fato, a ideia de transformar a sociedade toda nesse campo de batalha, onde é uma guerra, quem tem mais direito, que eu quero mais que você. Você usa uma palavra que eu achei muito importante, que é bom salientar, que é a palavra do poder. É tudo sobre poder. Política, leis, é tudo sobre poder. As feministas trabalharam muito bem, e eu parabenizo elas. Porque elas estão há décadas trabalhando essa construção que chegou no dia de hoje, nós aqui discutindo, porque os homens permitiram, se calaram para esse avanço, justamente por ter essa ideia que o Felipe citou aqui e que eu não sou... eu não sou contra, em certa medida eu concordo. Onde antigamente o homem tinha isso e acontecia aquilo outro e nós temos que igualar. Só que isso não tem fim. Se você perguntar para uma feminista hoje, qual que é o direito que o homem tem que a mulher não tem, eles não vão saber dizer porque não existe. Então, já passou daquele ponto onde elas diziam que queriam a igualdade. Está aqui. Então, peraí, ou você joga todo mundo para cá ou você está todo mundo para cá. E aí a sociedade se acalma. A sociedade começa a ver o outro com mais compaixão, com descendência, um começa a olhar mais para o outro, a mulher começa a ver o homem que é falsamente acusado, o homem começa a ver a mulher que é agredida, porque agora está uma guerra. A sociedade está em guerra, brancos contra negros, mulheres contra homens. Então, eu proponho uma revisão completa desse mecanismo. Eu quero, por exemplo, que uma pessoa que mate uma mulher fique 80 anos, não fique só 40 anos, não. Só que uma pessoa que matou eu ou matou vocês dois aqui, pega 80 também. A tua vida vale igual dessa mulher. Então, que a pessoa apodreça na cadeia. Só que nós não vamos mais tolerar esse tipo de desigualdade na sociedade. Mas tu entende... Você tem filhos homens, eu acho que você tem filho homem e mulher. Você tem filho homem e mulher. Tenho 3, é isso. Homens e mulheres. Isso. Então, eu tenho certeza que você não quer
mais o bem da sua filha do que você quer o bem do teu filho. Você quer o bem dos dois por igual. Perfeito. Essa é a mentalidade que nós temos em sociedade. E eu percebo que muitas mulheres se aproximam do nosso instituto, da nossa causa, Sim. porque são mães, Sim. que são avós de um homem, que são casadas com um homem que está sofrendo Sim. com uma injustiça. Sim. Então isso já gerou um efeito colateral nas próprias mulheres. Porque isso vai, assim, é um negócio, Claro. é uma espiral que não tem fim. Mas deixa eu te explicar por que a lei ela é criada dessa forma para você entender Não, eu entendo, senhor, acho que- por exemplo, a punibilidade, por exemplo. Por que a mulher é 40 anos e o cara é 20? Dá um exemplo. Eu entender a sua visão, o seu ponto de Isso, vista. vou te explicar. Eu conversei com muitas pessoas aqui, e aí advogados, Jamile Venceslau, uma parte de gente Uma amiga, conhecida, sim. que fala sobre tudo isso. Então eu fui aprendendo algumas coisas. Eu vou dar o exemplo do caso, por exemplo, do cigarro, para ficar fácil. Era, porra, até a década de, sei lá, 60, 70, tu fumava no avião, porra. Sim. Tá? Avião, imagina, avião, João. Avião, pô. Cinema. Eu era garoto, fumava no cinema, a galera lá e tal. Aí, o que significa isso? Nós temos uma cultura social, onde o fumo é visto como normal. Podia falar do álcool, a mesma coisa. Beber e tal, cultural, beleza. Só que eu preciso educar o povo. Então, beleza. O cara, ele tá dirigindo o carro, você vai entender agora. Acho que eu vou fazer uma colocação perfeita. O cara tá dirigindo o carro, ele bate, atropela alguém. Qual é o agravante? Se ele tá alcoolizado. Exato. Na hora, bafômetro. Por quê? Por que colocou esse agravante? Educação. Educação. Porque se fosse o mesmo, atropelou é 5 anos. Tá. Atropelou, mas estava alcoolizado é 10. É pra quê? É pra educar o povo na cara, se tu vai dirigir, melhor não beber, porque se beber e der merda é o dobro da pena, porque o homem, ele só respeita o que ele tem medo. Exato. E aí eu começo a reeducar uma geração. O cigarro era a mesma coisa, aí o cara começou a fumar em ambiente interno, se o bar deixasse, o restaurante era multado, começou a proibir. Aí, ó, passou o tempo. Você olha o quê? Ninguém mais fuma dentro de restaurante. Não precisa nem da lei, pode reparar. Não precisa da lei mais. O cara já não vai, porque você criou uma nova cultura. Antigamente no Brasil, eu dei esse exemplo. As mulheres não tinham direito a divórcio, eu tô falando de 1980. Mulheres e homens, né? Não, o homem podia sair fora, velho. O homem saía fora, não pagava pensão, a mulher não tinha direito. O homem saía fora, Paiva. O homem saía fora e foda-se a mulher que cuidava dos filhos. Sair fora é uma coisa, o divórcio Não, mas é outra história. Legalmente falando. Claro, mas o lance... Até em dado momento não podia se divorciar. mas As pessoas desquitavam Então, homens e mulheres. mas Então tu- não vem falar que a mulher não podia, o homem podia, porque Mas não é verdade. a questão não é essa, a questão é que o cara saía fora, a mulher ficava com os filhos pra criar, não tinha nem trabalho, Tinha. e o cara seguia com a vida dele. E ele não tinha que pagar pensão. Mas até hoje os caras fazem isso. Não, mas, ó, tem um crime que prende alguém no Brasil, é não pagar pensão. Esse vai preso. Né? Imposto e pensão. Ponto. Mas vamos voltar. Você cria uma lei com mais rigor para criar uma nova cultura. Beleza. Aí veio, vamos fazer a lei para proteger a mulher, e aí entra com esse rigor. Eu não vejo isso um problema, porque eu vejo o seguinte, eu entendi você, a nossa vida vale a mesma coisa, eu tô com você. Só que pra gente corrigir a mentalidade da sociedade, o cara tem que pensar, peraí, se eu der um tapa na cara dessa mulher, eu tô ferrado, então eu não vou bater nela. Porque o homem só respeita o que ele tem medo. Só que qual é o problema? De novo, o problema da Lei Maria da Penha não é a falta de equipariedade da punição, como eu acho, como você falou. O maior problema pra mim, sabe qual é? Vou dar um exemplo pra você. É o delegado não poder ser minucioso na apuração do depoimento, por exemplo, ou da denúncia que aquela mulher está fazendo diante dele. Porque ele vai estar revitimizando a mulher. Porra, isso é uma excrescência da lei. Então tá, se a gente mudasse esse artigo, um exemplo, da revitimização, nós já teríamos um avanço. Quer ver outra coisa? Ó, a mulher fez falsa calúnia, falsa denúncia, igual a Nájila lá com o Neymar, lembra? Beleza, a mulher que faz falsa denúncia, é provado que fez falsa denúncia, 10 anos de cadeia pra ela. Sim. A mesma pena que o cara pegaria, ela vai pegar. Pronto. Será que ia ter tanta mulher pra bater no peito e fazer falsa denúncia? Aí tu começa a pegar na lei e tu vai corrigir aonde tá a excrescência. Eu acho que o ponto, Paiva, não tá na punição ser maior ou menor. A excrescência tá
o superpoder que é dado à mulher e nada acontecer com ela. Porque ela, Lucas, que nem aconteceu aqui. Eu vi aqui, tá? Eu vi julgamento acontecendo, como eu sou amigo da doutora Jamile, de um pai que estava afastado das filhas por crime de abuso. A mulher tinha falado que o homem tinha abusado das filhas. Só que aí, ó, graças a Deus, passou pelo perito, aí foi ajuda, mas o cara tava... Imagina socialmente, esse cara já tava destruído. Pra família. Só que aí é provado que o cara, graças a Deus, a filha e tal, o perito, o cara é inocentado. Ele foi inocentado. Aconteceu alguma coisa com a mulher? Nada. E não vai acontecer. Então essas excrescências eu acho que tem que mudar, Paiva. Entende? E acho que isso é que tinha que ser pontuado. Que você tirar isso da Lei Maria da Penha, você já mata a Lei Maria da Penha. Isso não vai sair. Escreve o que eu tô falando. A Lei Maria da Penha é baseado nisso, no poder da palavra da mulher. Por isso que a dona Márcia Tiburi e demais feministas não podem criticar isso. Porque elas têm plena consciência. Por isso que eu falo que elas foram muito felizes. E não, a lei não foi mal formulada, foi bem formulada, porque ela tinha esse intuito mesmo. O objetivo era esse. Era exatamente esse. E por isso que elas não podem criticar e não podem tirar isso. Porque se você tirar isso, você já vai acabar com a Lei Maria da Penha. Você acabou. E eu sempre digo isso. Olha, você não precisa, assim, ó, acabar. Pinça isso e tira. Só que elas sabem estrategicamente que isso mata a lei. E isso é a mesma coisa que acabar com a lei. Ponto. Então, eu entendo que você tem toda a razão, mas como eu já estou talvez um passo adiante nesse game, que é a questão política, Sim. teológica, Sim. teológica não, ideológica Sim. do problema, eu tenho convicção do porquê que essas leis foram criadas e da monumental e gigantesca dificuldade que vai ser para modificar. Eu estou em Brasília, eu estou passando, não sei se você está acompanhando, mas eu estou lá há 6 meses em Brasília, Sim. participando de comissões, audiências públicas, conversando com deputados. E o que eu percebo claramente é que isso é algo que não se toca, não se mexe, é um vespeiro que os deputados não vão tão cedo colocar a mão. E eu já disse para quem me segue, ó, não adianta, quem tá lá não vai fazer muita coisa não. Nós teremos que botar gente nossa, nos articular como as feministas fizeram, que é o que nós começamos a fazer agora. Eu estou em Brasília justamente para isso, para fazer uma movimentação. Eu vou dar aqui um exemplo para você de uma vitória que nós já tivemos semana retrasada. Vocês estão acompanhando isso. E se passar essa lei, assim, acabou. Você pode ir assim, ó, pega o boné, eu pego o meu boné e vou embora. Que é a tal da lei da misoginia. Ah, sim. Essa lei, ela é a tampa do caixão dos homens. Sim. A tampa do caixão. Concordo com você. Porque basta a mulher dizer que você teve uma Se fala sentiu. misógina. Não é tipo assim, ó, você é uma vagabunda. Não precisa fazer nada disso. Se você comentou alguma coisa que ela pode ter interpretado como... Mulher não tinha que ser astronauta. Exato. Mulher Eu acho que mulher não joga futebol, misógino. misógino. Já é... Futebol feminino é uma merda. E outra, pior, não já precisa dá ter uma cadeia. mulher vítima. O Ministério Público, Pode pegar... ele vai pegar a tua fala, ó, pô, esse cara tá falando Crime de isso. opinião, Crime praticamente. de opinião. Basicamente é silenciamento. É isso. É isso. Então, esse é o próximo passo dessas leis que eu intitulo de leis misândricas, que é ódio ao homem. A Lei Maria da Penha é uma lei misândrica. É uma lei que ela é baseada em ódio ao homem. Puro e simples. Porque elas comentam da seguinte forma, as feministas que vieram aqui, eu tenho certeza que falaram. E você até, em certa medida, compra um pouco essa narrativa. Historicamente, a mulher sofreu. Então, hoje, nós temos que ter essas leis diferentes, porque a sociedade é patriarcal, a sociedade é machista. Aí, quando eu pergunto assim, o que é machismo? Tenta definir o que é machismo. Basicamente, é o homem mandar, o homem ser o dono da mulher, como você falou. Só que eu refugo essa afirmação de que nós somos criados numa sociedade machista e patriarcal. Para mim, isso não existe. Isso é uma teoria feminista que avançou de tal maneira, sem contraponto, que isso hoje é tido como verdadeiro. Mas o que eu imagino, o que eu tenho com base no que eu entendo de história, de conceito da sociedade. Volta naquela palavra que você usou, é poder. Desde os primórdios da humanidade, isso no mundo, no reino animal também. É a lei do mais forte. Ponto. Sempre foi a lei do mais forte. Então não é uma coisa de homem que odeia a mulher. É a questão da força física do homem ter sido, né, maior, preponderante com relação à mulher. Então não é porque o homem se achava posse, é porque a nossa sociedade, a humanidade como um todo, foi construída sob a ideia do poder do mais forte. É quem manda. Até entre os homens. Aqui nós estamos aqui numa academia, pô, todo mundo gigantão. O respeito, você entra, pô, o cara é grande, o cara é forte. Aí o cara tem uma filha mulher, ele vendia a filha dele pro vizinho, que era o dote de muito antigamente.
ele vendia a própria filha para um cara ser o marido dela. Cara, isso, eu entendo o que você está falando. Vamos lá. Mas dote, a sociedade o que é o dote? mas não deixa de ser construído. E isso é assim, ó, eu não questiono, assim, ó, eu não vivi nessa época, não dá pra você Por isso eu tô afirmar. te dizendo. Eu não estou reclamando, não. Calma, o que eu digo é, não dá pra afirmar se aquilo era a melhor coisa possível pra essas moças. Não, aquilo é o que era. Não, aquilo é o que era. Era uma proteção que os caras faziam pra filha dar um cara na mão do vagabundo. Quem vai poder dar o dote tem condições de sustentar e bancar minha filha. É assim, eu não, ó, veja bem, é assim. Eu nunca comprei o discurso desse tal de patriarcado e machismo como uma civilização. Preste atenção, mas tem uma coisa que a gente tem que olhar e entender. Por que eu disse pra elas exatamente isso? Eu ouvi isso delas, pô. Sim. Ah, a sociedade é patriarcal, é machista. Eu falava, não, senhora. Como é que poderia ter sido diferente? Eu acho que vem disso. A evolução da humanidade vem disso. Não adianta eu olhar. Não adianta eu olhar. Quando a gente tinha que sair pra caçar. E nem caçar. Vamos falar de perto aqui, quando os avós moravam, bisavós moravam em sítio, que não tinha luz elétrica, que você tinha que sair pra ir lá, pra matar a cobra que tava ali do lado, que é pra derrubar boi, pra tirar. Entendeu? Ficava realmente. Quer ver dar um exemplo pra tu? Precisava de força pra tudo isso. O rei Davi da Bíblia, o rei Davi. O homem segundo o coração de Deus. Isso aqui é irônico, tá? Rei Davi. Os cristãos de hoje. Ah, o rei Davi, amoroso, fazia poesia pra Deus. O cara matava a gente pra cacete. Ele matava a gente. Ele era um assassino, meu irmão, que Deus não deixou ele montar o templo porque tinha muito sangue na mão dele. Ele botou um general na frente pra morrer e ficar com a mulher do outro, hein? Porra, pega esse Davi. Aí tu pega esse Davi, pega o Davi lá de milhares de anos atrás. Pega o Davi e bota ele aqui agora. 4.000 anos atrás, bota o Davi agora aqui. Qualquer cristão do nosso tempo vai dizer o quê? Assassino, louco, maluco. Esse cara não é crente. Porque isso é o quê? Anacronismo, o nome disso. Eu tô querendo avaliar o passado pela expansão da minha consciência do hoje. A pergunta que eu fiz pra Márcia e por exemplo, pra Mandi, eu falei para as duas o quê? Vem cá. Como a sociedade poderia ter sido diferente? Não dava. Porra, a mulher não tinha nem anticoncepcional. Não dava pra ser diferente. Agora, mudou. Agora dá pra ser diferente. A questão é outra, é agora. Também não dá pra eu olhar lá atrás e dizer, não era machista? Claro que era. Não era patriarcal? Claro que era. Mas não dava pra ser diferente. Agora eu construí essa cultura na mentalidade do homem. Eu preciso mudar. Porque eu também não quero que o meu filho maltrate a mulher dele. Ele tem mãe, ele tem irmã, porra. E vamos embora. Eu não quero que a minha filha seja maltratada por nenhum verme. Eu quero que ela seja respeitada. Então essas coisas, elas vão se reformulando. Então a sociedade precisa encontrar o caminho. É o caminho que tem que ser encontrado. Não adianta dar superpoder para a mulher, como a gente está criticando aqui. Claro que não. Só que eu acho que está na punição, Paiva. Vamos lá. Opa, deixa eu só te fazer uma pergunta. Quando você leva esses pontos, principalmente pro Ministério, pro poder público, como é que você contextualiza isso? Como é que você traz para eles? Como é que você argumenta? Até para eu entender, assim, por que estão virando as costas? Como é que isso é construído para eles? Quando eu levo para os deputados, senadores, as informações que eu tenho, porque eu já estou nesse trabalho já há 6 anos, desde que aconteceu comigo, e eu tenho centenas, milhares de casos para contar. Mais do que as pessoas podem imaginar que existe. É muito caso. E quando eu levo para eles duvidam, falam, você tá mentindo, você tá falando bobagem. Sabe por quê? Porque eles, lá em Brasília, se baseiam muito no que sai na grande imprensa. Os portais de grande imprensa, Globo, SBT, o que tá falando no Jornal Nacional. Se não falou no Jornal Nacional, não aconteceu. Ponto. Então, você vai ver muito se falar nos grandes portais de imprensa, canais de mídia, muito sobre a pauta da mulher, muito sobre a problemática da mulher. E absolutamente zero sobre a problemática do homem. Então, na mentalidade deles, não existe o problema. E quando a gente cria um instituto, fala assim, nós vamos defender os direitos humanos masculinos. Cara, tem um instituto para defender o direito dos homens? Sim, formalizado, CNPJ, é oficial, já temos trabalho prestado, entramos com amigos curio no STF, participamos de audiências públicas, reuniões com deputados e senadores. Então, eles começaram a ver, peraí, tem alguma coisa diferente acontecendo. Sim. Então, eles estão percebendo que existe um movimento na sociedade já questionando a lei, o avanço das benesses para as mulheres. E a argumentação que eu uso é o seguinte: nós temos uma monumental subnotificação
de violência doméstica contra os homens, ponto. Muito porque o homem não relata, o homem não faz boletim de ocorrência, por vergonha, né? Vão dizer que é mentira, vão falar que é como assim, olha o tamanho da mulher. Então, assim, ó, é monumental. Levamos estudos, por exemplo, para eles de outros países que são países que fazem esse levantamento, no Brasil não é feito. Levo para eles e qual que é a regra nesses países onde existe um levantamento? É muito parelho, é pau a pau a violência. Por isso que eu digo para você, não é nem mulher, nem homem, porque é mútuo. Geralmente, quando acontece a agressão, violência doméstica, é mútuo. O homem, o percentual é muito pouco maior do que a mulher. Mas se você for pegar, ele é muito parelho. Levei, inclusive, quando cortava meu microfone, foi citado, não sei se eu lembro, né, você viu. Vi. Eu apresentei um dado público para a deputada e ela desligou meu microfone. Eu, inclusive, imaginei que ela pudesse fazer isso, eu imprimi e eu botei aqui, eu mostrei para a câmera pegar, porque eu imaginei que aquilo podia acontecer. Caramba. E entreguei para ela, tá aqui, ó, você não pode nunca mais falar que não tem dado público, tá aqui o dado. E nesse dado público, com base no Disque 100, que aponta que no ambiente doméstico são as mulheres quem mais agridem. Então, como isso não é falado na grande imprensa, para os deputados eu sou um doido falando loucuras. Sim. É igual assassinato. Você está entendendo? Até 2016, mulher matava mais homem do que homem matava mulher. Caraca. Eu já provei, inclusive, com dados, um vídeo que eu fiz. Fazia ideia disso. Eu gravei um vídeo com um levantamento, uma pesquisa que eu fiz no DataSUS. No DataSUS, você consegue fazer por categoria as mortes violentas e você pode categorizar ali dentro do DataSUS. E eu fui fazendo, né, a pesquisa até chegar no ponto da violência doméstica, mortes violentas dentro de casa. Isso. Então, o que é a conclusão que eu cheguei? Até dentro de casa, porque fora de casa não se discute, é o homem que mais morre disparado na sociedade. 40 mil homicídios, 3 mil é mulher e 37 mil são homens mortos. Isso. Porém, até mesmo no ambiente doméstico, o homem é quem mais morre. É 4-1. Quase 4-1 dentro de casa. Mas você me pergunta, como assim? Porque é o seguinte, cara, eu não sou mais forte que uma faca. A mulher pega uma faca, ataca no teu pescoço, já era você, meu irmão. Eu não sou mais forte do que um balde de água quente na cara. Eu não sou mais forte que uma arma. Eu não sou mais forte que um chumbinho que ela coloca na comida pra você morrer. Você tá entendendo? Então é o seguinte, a mulher ela é mais letal porque ela usa mais artifícios letais, como armas brancas, por exemplo. E tem uma questão o homem importante. não mata no soco, ele vai ser violento, mas a morte é a mulher que mais mata. E outra coisa, qual que é o crime? Ou seja, você sabe qual é o nome desse crime? Não. Passional. Crime passional. É o crime sempre passional, existiu. cara. É o que sempre existiu. É ciúme, traição, abandono, raiva. É crime passional. Aí a feminista vai dizer assim, mas mulheres não matam homem por ser homens. Homens matam mulher por ser mulher. Eu falei aqui, resisti na cara da feminista. Mentira. Nenhum homem mata a mulher porque ela é mulher. Desafio, me prove algum homem que matou a mulher porque ela é mulher. Não tem. Só se for um psicopata. Mas um homem... exceção, né? Claro, de um homem normal, ele não mata a mulher porque ela é mulher. Ele mata porque tem ciúme, porque acha que, sei lá, que é dono dela. Seja o que for. A mulher é a mesma coisa. Meu marido me traiu, quem pensa que ele é? Ele não podia ter feito, ela mata o cara. Inclusive, as mulheres são muito mais ciumentas que os homens. Esse sentimento de posse que as feministas falam, mas o homem tem um sentimento de posse. As mulheres têm 10 vezes mais sentimento de posse com relação ao homem. Sim. Então, é mentira, é uma falácia essa história do feminicídio, mais uma estratégia muito bem feita, tá? Nós estamos usando essa palavra hoje porque elas foram muito felizes em criar esse termo e agora se fala sobre feminicídio e eu ouço cada imbecilidade. Eu vi esse dia uma delegada falando num podcast, se não me engano, falando que se mulher não pode ser homicídio. Eu não tenho nem noção, uma delegada. Uma delegada, uma advogada, não me lembro agora, mas é uma pessoa instruída. De homicídio? Vamos supor, na cabecinha dela assim, morreu mulher é feminicídio, morreu homem é homicídio. Olha a imbecilidade. Aí você pega uma pessoa dessa e é esse tipo de pessoa que vai em movimento do debate público. E as mulheres, se aquela advogada falou, a delegada tá falando. Esse dia eu postei, uma delegada falou que, a mulher não precisa nem ter crime. Meu irmão, como assim, cara? Pensa bem. É isso. Para e raciocina. É isso. A mulher pode pegar o telefone, ligar lá, não precisa ser crime, tá? A mulher liga e fala, basta ela estar incomodada, ela usou esse termo. Basta a mulher estar incomodada, pega ali e liga, eu tô incomodada, dá pra tirar esse bosta daqui da minha casa? E vai lá um oficial de justiça e vai tirar o cara da casa. Meu irmão, chegou nesse ponto. Então, quando eu falo acabar com a lembra da penha, meu irmão... Mas isso não vai tirar, eles não vão tirar. Tu tá em Brasília, irmão. Tô lá. Por que o Nicolas... ele não faz um vídeo, como ele fez com o Pix, não falando contra a lei Maria da Penha. Olha aqui comigo, ó. Eu tô te dando
Pra mim é uma estratégia, uma sacada. Mas atacar pontualmente alguns pontos da lei que vai gerar comoção. Porque quando tu disse assim, tem que acabar a Lei Maria da Penha, sabe o que os teus adversários vão fazer? Ele tá contra, ele quer deixar o homem bater na mulher. Não. Então vamos lá, vamos parar. Então, assim, vamos ser inteligentes. Isso tudo foi pensado, Felipe. Mas então, o que eu faço já foi... Pai, vai assim, ó. Jesus, ele fala o que pra nós? Astuto como a cobra, simples como a pomba, mas tem que ser astuto como a cobra. A minha colocação é a seguinte: não tem ninguém, exceto os radicalistas, exceto os dos movimentos, que ouvindo o que a gente está dizendo aqui, vai falar assim, tá errado. No qual sentido? A mulher que faz uma falsa denunciação, ela tem que ser punida. Como é que as feministas conseguiram avançar tanto? Foi soft ou elas radicalizaram? Radicalizando. Mas é assim que se consegue, né? Espaço. É assim que se consegue. Eu sei que isso foi assim. É assim. Só que agora já pegaram esse espaço. Ainda não. Hoje... Elas já pegaram o espaço. Não. Tá. Elas assim, o que eu digo é, elas radicalizaram. Isso. Ao extremo. Então elas não chegaram, dá licença, vocês podem dar uma leizinha? Não. Chutaram a porta e estão conseguindo. É assim que tem que fazer, Felipe. É chutar, é botar o pé na porta. Né? E vou falar, se você não botar o pé na porta como se deve, como eu estou fazendo, você não vai conseguir nem as modificações. Isso é uma estratégia também. Mas a modificação... Aí vem outra pessoa que vem e tem uma ideia como a sua e tenta negociar depois. Só que é o seguinte, irmão, eu sou ponta de lança. Não, mas vem cá, se o Nicolas... Eu sou a ponta da lança. Tu não acha que se o Nicolas Ferreira... Eu já cruzei com ele, conversei com ele já. Mas eu digo assim, se ele já conversei com ele, ele mandou falar com o assessor dele. Aí, ó. Quando você fala da pauta, eles tiram... Tá vendo? Falei com o Marcel Van Hatten. E eu nem julgo, beleza? Assim, ó, sabe por quê, Felipe? Eu não julgo. Porque eles não foram eleitos por essa pauta. Beleza, irmão. Tá tranquilão. Isso não é pauta de A ou B, mas isso é pauta da humanidade, velho. Porra. A política funciona assim. As feministas foram eleitas para defender mulher. É assim que funciona o jogo. O Nicolas, ele tem a base eleitoral dele. Entendi. Então, assim, para ele migrar para uma pauta dessa é muito complexo. Principalmente com uma pauta muito polêmica. Sim. É muito espinhosa. Eu não acho. E eu respeito. Cara, é a pior que tem. Tem que se explicar. Vou te falar, é a pior, irmão. Porque é o seguinte, as mulheres gritam, cara. A mulher grita, chora. Aí elas contam uma historinha triste. Não, mas por que... Ah, não, tá certo, a senhora tá certo. A mulher ganha no choro. A mulher ganha no choro. Vem cá, se o Nicolas fizer um vídeo assim, ó. Vamos lá, eu sou a favor da lei... Ó, presta atenção. Eu sou a favor da Lei Maria da Penha, mas você, mulher, que faz falsa denunciação, você deve ser punida. Eu vou lutar a partir de agora para que seja colocada aqui uma mudança. Demais, mas não acredito que vai acontecer. Vem cá, tu acha que o público feminino que segue ele vai contra ele? Mas ele vai arrumar um grupo de militância muito forte. Ele vai abrir mais um flanco de ataque. É uma briga que ele tem vários flancos de ataque. Ele tem, por exemplo, na questão trans lá com a tal da Erika Hilton. Isso. Meu irmão, ele tá quase perdendo o mandato dele. É o mesmo parâmetro ali. Essa pauta da mulher, a pauta de pauta gay, é a mesma coisa, irmão. E se passar essa da misoginia, então acabou. Que aí vai igualar com a lei de racismo, que é como foi a transfobia. Igualou com a lei de racismo. Aí acabou, irmão. Aí não, assim, ó, já era tampa no caixão. Então, assim, eu tava até relatando pra vocês, acabou que não concluí. Semana passada, conseguimos com uma articulação nossa, minha, e com uma participação. Temos uma deputada só, eu quero até dar o nome daqui em público, a deputada Júlia Zanata, de Santa Catarina. Zanata, que ela comprou a briga legal. Ela inclusive, fez um projeto de lei para colocar o homem dentro da Lei Maria da Penha. Eu falei, caramba, você é doido, Júlia? Mas aí, você chutou o pé na porta. Ela sabe, no fundo, ela sabe que não vai acontecer. Só que aí você gera o debate. Peraí, como assim você bota o bode na sala? Sim. Ela colocou o bode na sala. E é como eu tô fazendo. Ao falar, chega da Lei Maria da Penha, eu tô botando o bode na sala. Então é o seguinte, ó, vamos discutir melhor isso aí. Ou vocês dão uma solução ou acaba com essa desgraça. Então é uma estratégia também você esticar a corda para você avançar o ponto de negociação. Entendi. Enfim, eu tô aguentando as pancadas, assim, eu tava preparado para isso. Quando eu perdi minhas filhas, eu considero que é quase uma morte em vida. Como... Perdi, sinceramente, irmão. Perdi, assim. A esperança já foi maior de eu recuperar. Aí eu ficava pensando assim, quando elas forem adultas, né, elas vão entender nada, cara. Aí já tá arraigado o coração delas. Então não tem mais nada a perder, mano. Vou pra cadeia, vou. Tô nem aí já, mano. Então eu sou o cara que não tem mais nada a perder. Então eu vou pra cima, vou pra frente. Se tiver que preso, eu vou, entendeu? Não tô nem aí. Agora, eu tô botando aqui o bode na sala legal. Eu não concordo com essa lei. Inclusive, eu vou além. Eu questiono como é que a lei foi fundada. Não sei se você tá sabendo. Eu virei amigo do ex-marido da Maria da Penha. Eu participei de um documentário na Brasil Paralelo. Inclusive, foi censurado o documentário que eu participo. Só tem 2 documentários censurados no Brasil. O do Bolsonaro, da facada, e o meu da Maria da Penha.
São os únicos dois documentários censurados no Brasil, censurados. Essa história da Maria da Penha, inclusive, eu sei detalhes, né? Que negam o fato dela ter ficado de cadeira de rodas por uma agressão. Você pode me explicar melhor? Claro, com certeza. Quando eu me tornei vítima da Lei Maria da Penha, eu comecei a estudar, comecei a me aprofundar. Eu virei um estudioso da Lei Maria da Penha. Eu queria entender como é que aquela pancada tinha pego em mim, assim, daquela forma. E pra mim, até então, a mesma visão que eu tinha do Felipe, ó, cara, tem que proteger a mulher mesmo, é isso aí. Cara, homem que bate mulher tem que estar mal mesmo. E foda-se. Aí quando veio na minha cara, e sem eu nunca ter encostado um dedo em mulher alguma, eu falei, peraí, mas que loucura é essa? Comecei a estudar. Aí eu comecei a ver um monte de vídeo da dona Maria da Penha, nem sabia que ela tava viva, ela tá viva ainda hoje. E aí eu comecei a procurar pelo ex dela. E eu nem sabia também se o cara estava vivo. E não tinha nenhuma entrevista do cara, não tinha um vídeo que ele aparecia nada, absolutamente nada. Eu queria saber. Aí eu gravei um vídeo no meu canal do YouTube, ó, se o senhor estiver vivo aí, estiver vendo esse vídeo, eu quero ajudar o senhor, porque eu li o livro do senhor, ele escreveu mais de 20 livros. Ele escreveu. Depois que saiu da cadeia. Eu falei, cara, é absurdo isso aqui. Eu quero ajudar o senhor. E chegou nele. Aí a gente começou eu trouxe ele pra minha cidade, gravamos. E aí a coisa foi crescendo. As pessoas começaram a entender, ouvir o outro lado. Né? Porque, não, mas transitou, foi trânsito, julgado. Meu irmão, desde quando o judiciário é infalível? O judiciário não erra, pelo amor de Deus. Vemos todos os dias aí, o cara foi condenado, daqui a pouco ele é inocentado porque alguém errou no curso. Sim. Então, na minha visão, eu estudei o processo e esse cara é inocente. Ele não tentou matar a dona Maria da Penha. E aí, cara, eu tô com essa perseguição pesada pra cima de mim, tá vindo agora. Aliás, eu não sei se você sabe, Felipe, eu considero uma medalha, porque eu tenho talvez a medida protetiva, que além dessa medida protetiva que eu tenho da genitora da minha filha, eu tenho uma protetiva. Eu tenho uma Maria da Penha da Maria da Penha, sabia disso? O que seria isso? A dona Maria da Penha, a mulher que dá nome à lei, tem uma medida, pediu uma medida protetiva contra eu não posso chegar próximo dela. E sabe o que é mais engraçado? Que eu não sei nem onde ela tá. Eu posso estar cruzando com ela na rua, eu posso estar do lado da casa dela, eu sei que ela mora no Ceará. Vamos supor, eu não sei se a casa dela fica do lado do aeroporto. Se eu descer lá com o avião, eu posso ser preso. Porque eu não sei onde ela mora, eu nunca quis ir atrás dela. Então, olha que loucura. Então, eu tenho uma Maria da Penha da Maria da Penha. Por quê? Porque eu me tornei amigo do ex dela, dei voz pro cara e comecei a expor muita inconsistência do processo. E aí é o seguinte, na minha visão também, por conta disso, a lei tem que acabar. Porque a lei, para mim, no meu ponto de vista, ela foi fundada em cima de um caso que ele está totalmente, assim, ó, equivocado. Esse homem não bateu nela. Inclusive, hoje tem vídeos dela dizendo que ele não me batia. As minhas violências eram psicológicas. Peraí, meu irmão, a mulher tá na cadeira de roda. Quando você vê aquela senhora, eu falei, cara, essa mulher apanhou tanto que o cara deixou ela aleijada, né? Porque aquela imagem de uma senhora na cadeira de roda, eu achei também, o cara tinha quebrado ela na pancada e tinha deixado ela aleijada. Não foi. Foi no assalto ali. Né? Então, depois negaram, falaram que não, que na verdade ele simulou o assalto, enfim, mas eu tô questionando isso. Porque as provas são todas de que sim, existiu o assalto. E depois, porque ela achou uma carta, enfim, mulher, o sentimento de traição vira o demônio, né, cara? Você sabe disso. Sim. Porque a questão da mulher ter o sentimento de posse com o homem é violenta. Tem música disso. Exato. E aí a história virou depois disso e ele acabou condenado com, por exemplo, com provas que é o seguinte, a arma que ele usou no crime, que consta nos autos, foi fabricada depois da data do acontecimento. É nesse nível o negócio. Ele conseguiu um laudo da Taurus. Falou assim, não, essa arma não tem nada a ver. Pelo amor de Deus, é mentira. Ele apresentou o laudo e os caras cagaram, irmão. Condenaram o cara. Isso daí, realmente, esse caso é uma excrescência. Por isso que eu falei, logo no começo eu falei o quê? O caso em si, não vamos nem falar da lei por causa do caso, entendeu? Então, vamos falar da lei como isso uma proteção. Como um problema para acabar com a lei. Deixa eu te fazer uma pergunta. Você citou aqui, né? Sobre mim. Vamos ver. Se você tem um filho homem, vamos lá. Imagina lá, você tem um filho homem e uma filha mulher, tudo bem? Eles casaram. O filho homem chega pra você e fala assim, pô, rapaz, tava em casa lá, pô, acabei lá conversando com a minha mulher, ela ficou brava, do nada ela me deu um tapa na cara. Chegou e falou isso pra você. Qual conselho que você vai dar pro seu filho? Não, de boa. Sim. Deu um tapa na minha cara, pai. Aí você olha pra cara dele, tá lá, tá tudo bem. Você já imaginou? Sim. Você já tá me entendendo? Tapa na cara, eu falo assim, tapa na cara é desmoralizante. Isso. Essa mulher te desmoralizou dentro da sua casa. Perfeito. Você ficar lá e aceitar isso é sua conta e risco. Perfeito. Então, ou você conversa com ela e se redime desse erro, ou você pede pra sair e acaba com esse negócio agora. Combinado. Isso. Vamos agora ao contrário. Você tem uma filha. A sua filha chega pra você e vai falar assim, pai, tava lá discutindo e o fulano, o João, me deu um tapa na cara. Bom, já deu pra entender que já é outro grau, não é outro grau? Dentro da gente já não é outro grau como pai? Uhum. Primeiro que tu vai querer ir lá falar com o tal do João. No mínimo é dar um pau no João. Pisar na cabeça do João. Porque
Filha que tem pai não apanha na cara. Sabe que eu já fui assim, eu já não tenho mais essa visão. Eu sempre disse isso das minhas filhas. Eu mas mudei bastante. Vem cá, calma. Não tô falando... Vamos lá. Um erro nunca justifica outro erro. O meu caso é o caso aqui concreto para você. Isso já fomenta dentro do nosso peito. A revolta. Já revolta dentro do nosso peito. Porque existe canalha, existe mau caráter, existe cara ruim. Existe, porra. Existe. Então, a gente tem que... Olha o mundo como ele é. Porque ainda que... mas a menina pode ter feito isso, o cara provocou o cara... Desculpe, irmão, é índole. É índole. Eu entendo que um homem não bate numa mulher. Não importa. Um homem não bate numa mulher. Ele se desvencilha, sai fora. Mas se a mulher tiver com uma faca, aí é outra coisa, porra. Aí eu não tô falando de maneira lúdica e simples, porra. Um homem não bate numa mulher, mas essa outra coisa aí, eu queria te fazer uma provocação também. Depois você me faz. Mas conversa, finaliza aqui comigo. Aí a tua filha chega e fala: fulano bateu na minha cara. Qual é o conselho que você dá pra sua filha? Volta lá pra casa, se ele te pedir perdão, você fica com ele. Não, lógico que não. Você vê como tem um agravante já dentro da nossa própria alma? Então, hoje eu te digo o seguinte, eu diria algo muito parecido com o que eu diria pro meu filho. Eu falo assim, olha, esse homem não te respeita. Você saia daí agora, porque já demonstrou quem ele é. Isso. Você pega suas coisas e vem pra cá. Isso. É mais ou menos muito parecido com o que eu falaria para o meu filho. E sem falar que tudo ia depender de como ia se decorrer essa relação deles, né? Agora, por exemplo, se eu vejo a minha filha se envolver com um vagabundo, isso. um nó, o tal do moreno tatuado, cara de bandido, que elas adoram. Ô, filha, você vai se dar mal. Aí eu vou me revoltar depois que o cara dá um tapa na cara dela, vou me revoltar com ela. Você não ouviu teu pai? Não, vamos lá. Pelo amor de Deus. Eu posso revoltar com os dois. Sim, mas o cara... com esse sangue no olho aí, eu acho que não está não. Vamos lá. Porque as consequências, a mulher tem que pagar as consequências das escolhas dela também, meu amigo. Mas nunca de apanhar. Assim, não justifica, ninguém, porra. Nem homem, nem mulher. Não justifica. Aí seria mais ou menos que a gente chegasse assim, nem homem, nem mulher. Nem homem, mas nem homem, nem mulher. Mas o meu ponto é o dano. Quando o teu filho chega e fala, minha mulher me deu um tapa na cara, tu nem pensa num dano. Tu vai falar, porra, filho, foi desmoralizado, sai fora, porra. Essa mulher não presta pra tu. Quando tu pensa que a tua filha tomou um tapa na cara de um vagabundo, o dano psicológico, ela nunca mais vai esquecer aquela porra daquele tapa. Por isso a gente fica com ódio no peito só de pensar. Você já pensa em matar o cara, porra. Cara, o que tem de mulher desequilibrada hoje não tá no gibi, cara. Mas, de novo, pai, um erro não justifica o outro. Dois erros não fazem um acerto. Agora, faz a tua provocação que era pra, por exemplo, não era pra que devolvesse o tapa. Não. Eu não disse pra devolver o tapa. Não, eu digo assim, a minha filha... O que eu disse é, você homem, você filha mulher. Você, a partir disso, desse fato concreto, que é uma agressão, você se manter nesse relacionamento, você está assumindo o risco do que vai acontecer na frente. Mas a minha pergunta que a merda é certa, mas vai daí pra pior. É lógico, mas a minha pergunta foi outra pra você. Foi assim, ó, o sentimento. Na hora tu já entende a letalidade, o que vai acontecer, as consequências. Tu fala, cara, pra mulher é pior. Agora eu quero ouvir de você, qual é a provocação que você faria? Vamos lá. Sim. Só concluindo assim, porque eu tô aqui numa academia. Isso. O que eu vejo de mulher forte aqui que arrebentaria homens fracos que eu conheço, não tá no gibi, cara. Então a gente tem que perder também essa coisa de que hoje em dia o homem, assim, pode ser até num grande número maior, Sim. mas hoje tem muita mulher forte, mulher que faz academia, mulher que Sim. faz jiu-jitsu, mulher que sabe se defender. Sim. Então, por exemplo, eu já peguei casos de mulheres que eram muito mais fortes que o cara e batiam no cara. E aí é o seguinte, quem vai pra cadeia é ele. Aí É uma vergonha, pô. Eu sei disso. Então, aí que tá. Esse é o grande problema. É que é muito isso louco acontece quando você divide. Sei. E aí, vamos voltar na minha solução, que é parar de dividir tudo. Sim. Se parar de dividir e ver o caso específico, o caso concreto, e julgar segundo aquele caso, dependente do sexo, quem tá certo e quem tá errado, pune quem tá errado. É isso. A provocação que eu te faço é a seguinte, você, quando eu tava dando exemplo, você citou a questão da faca. Mas a questão da faca. Se imagina nessa seguinte situação. Eu peço pra você também, se imagina. Discussão, sabe que tem, às vezes a mulher tá alterada, tá naqueles dias, sabe que a mulher fica um pouquinho mais alterada, fica brava, gritando, esperneando, tal, não sei o quê. Aí é o seguinte, e ela tem uma tendência violenta, sabe que tem mulher que elas têm de fato. Tem. Eu te mato, enfia a unha aquela mulher com as unhas desse tamanho aqui, enfia a garra no pescoço do cara. Você sabe que o perfil dela é um perfil agressivo. Sim. E essa mulher pega uma faca na mão e vai pra cima de você, tá? Supondo que, e é reflexo. Certo. Neste momento, você pega uma cadeira. Sim. Porque com uma faca na mão, você não pode ir na mão. Vou tentar tirar a faca da mão dela. Você cata a cadeira e taca na direção dela. E você machuca ela. Isso. E aí? Você acha que vai acontecer o que com você? Você acha que você, na hora que a polícia chegar, vai acreditar não que vai. ela tava com a faca na mão? Preso. Você vai preso. E você é a vítima. Eu sei.
Você tá entendendo? Então, assim, não é... Mas por quê? Por quê? Porque a Lei Gente, Maria da Penha tá mal feita. Exatamente. Então, A homens, Jamile me homens, contou um pelo amor de caso. Deus, se imagine nessa situação que eu Sim. dei pra vocês. E outra, não precisa lei. Vamos supor que ela não tá com faca, mas ela vai toda agressiva pra cima de você. Meu irmão, se você pegou e segurou no braço dela e ela é branquinha e ficou roxo, já era pra você, Também irmão. é verdade. Já Tá era. errado, Ela vai lei. no corpo de delito, olha que ele me agrediu. Isso. Acabou, É a lei, irmão. a lei. Automático. A lei é maldita, tá mal feita. É, ali. exato. A Jamile Venceslau me contou um caso de um cara, presta atenção nesse caso aqui. Brigaram dentro da casa, dentro do apartamento. A mulher pegou uma faca e deu uma facada no cara. Sim. Assim. Não, perdão. Tentou dar a facada no cara. Só que ele saiu de dentro do apartamento. E eles caíram, presta atenção, mano. Eles caíram na porta do elevador. Ele tinha chamado o elevador pra fugir. O elevador chegou. Ela tentou dar a facada nele, ele tava fugindo, se desvencilhando. E ele cai pra dentro do elevador, a porta abriu. E ela cai por cima dele, a faca crava na barriga dela. Já era pra O cara foi preso. Já era. Só que ele deu sorte. Qual foi a sorte dele? A câmera do elevador. Salvou. A câmera salva. Entendeu? queria fazer um Porque contraponto ela aqui. fez o B.O. contra o cara, dizendo que o cara É tentou isso, matar ela. é isso. Aí é a lei mal feita. Esse exemplo, não sei se você viu recentemente, a minha advogada, Mara Damasceno, ela tá advogando para um rapaz que estava dormindo, a mulher descobriu umas conversas no celular, ferveu um balde de vi. água e jogou na cara do cara, Eu vi. fritou a cara do cara. Eu vi. O cara foi na delegacia, os caras não fizeram o BO, meu irmão. Os caras na delegacia não fizeram o boletim de ocorrência. Você tá entendendo o que é isso? Não, tipo, botaram o cara pra fora, irmão. O cara teve que ir com a cara derretendo pro hospital, irmão. Aí, com a minha advogada viu isso, cara, o cara botou um vídeo, cara, a cara do cara estourada, derretendo. Ela foi lá, ligou pro cara, não, eu te defendo. Aí foi lá, forçou o cara a fazer um BO. Pois você acredita que essa mulher que pediu um protetivo e ganhou o protetivo contra ele? O cara do benzão, você vê o cara, pô, olha aqui, o cara não se alterou, o cara bem relax, tal, o cara de boa. Olha aqui minha cara, não tá certo isso não, isso aqui, olha essa lei, eu vou na delegacia, o cara bem de boa. Sim. O cara não ficou, eu vou matar essa desgraçada, nada, irmão. Aí ela pegou e disse, não, na verdade eu estava me defendendo. Se defendendo, o cara tava dormindo. Porra! E quem que saiu com a protetiva? Ela. Ele quase morre na mão dela, e quem sai com a protetiva na mão da delegacia? A mulher. Fala aí. Meu irmão, tá tudo errado. É. Então, se a lei permite isso, desculpa, a lei tá errada, irmão. A lei tá errada. Assim, ó, fecha a porta e assim, Isso ó, é indiscutível. Pumba, acabou. Isso é Não, eu só queria trazer, porque eu percebi aqui no assunto que, assim, até pra gente não perder um foco de uma coisa que é importante. Sim. Pelo que ficou claro de vocês estão trazendo contrapontos. É inegável que mulher, ela é especial e que ela deve ser protegida e não deve ser agredida, porque eu vi que teve um exemplo agora do Cestário que traz muito mais sobre, principalmente da filha, muito mais sobre a proteção que a gente tem Natural. de ser a mulher, a proteção natural, que eu senti que você também, concorda, e isso é importante até falar para todos os homens de que mulheres são realmente mais fracas e não se cria um ódio de mulher, mas se cria um ódio realmente sobre o que está acontecendo com algumas mulheres que Sim. estão conseguindo fazer O que eu me estão lembro fazendo. da minha formação e da minha geração, vou fazer 50 agora, é o seguinte, pra nós era muito nítido o seguinte, você não bate em quem é mais fraco. Exatamente. Por exemplo, na escola, se você visse, por exemplo, eu tô lá, eu tenho, sei lá, eu sou grandão, pego e começo a dar tapa num menino magrinho. Todo mundo se revolta. Então não é que você não tem que bater em mulher, você não deve bater em quem é mais fraco. Você é covarde, você vai atacar alguém que é mais fraco. Sim. Só que é o seguinte, o conceito social que trabalha essa defesa da mulher deveria também começar a mudar esse entendimento da questão do sexo, né? O pessoal chama de gênero, mas é sexo. Parar de olhar o sexo da pessoa e ver na situação X, concreto, caso real, o que está acontecendo. Parar de tratar o homem automaticamente como vilão e a mulher automaticamente como vítima. Que no próprio boletim de ocorrência está lá, ó, agressor, vítima. Então, o BO já te julga. O BO já te julga. Então, não é o suposto agressor, não é a suposta vítima. Sim. No boletim de ocorrência da violência doméstica é o agressor, a vítima. Dá a protetiva para essa mulher, para ela estar pedindo, então tem alguma razão especialíssima. E imagina mulheres agora assistindo a gente aqui. O que tem de mulher que tá... Ah, é assim que tá? Não sabia. É, exatamente. Meu irmão, é a oportunidade aparecendo na frente de uma pilantra. Porque ela vai ver, não sabia, então tá mole assim, tá facinho, deixa comigo. Então, eu vou bolar, vou armar, vou conseguir. E consegue. Talvez, aí eu digo assim, não, mas vai ter o trânsito julgado. Só que esse homem já vai ter um inferno monumental na vida dele. Ele vai ser retirado de casa, vai perder os filhos como eu perdi. Você tá entendendo? O cara já vai ficar desestabilizado emocionalmente.
Cara, você já perdeu. Isso de Automaticamente retirar de perdeu. casa, Eu vou te meu contar um irmão, caso, Só rapidinho. pra pegar esse gancho dele, isso de retirar de casa, meu irmão mora nos Estados Unidos, né? Ele é residente lá. E aconteceu algo parecido, né? A ex-esposa dele, a ex-mulher dele, conseguiu uma protetiva. Minha mãe tava lá, inclusive, que ele sofreu um acidente, ela foi lá cuidar dele, e essa ex-mulher dele tava para se separar nesse período de acidente. E mesmo ele acidentado, ela quis uma protetiva para ele sair da casa dele, mesmo sem ele ter um lugar para ir. E isso acontece até mesmo lá. Então, de lá já funciona a lei dessa forma, entendeu? Então, porque a visão da sociedade ocidental é essa de que a mulher é mais frágil, vamos protegê-la, né? E aí você, por exemplo, se você pegar, eu vi uma reportagem recentemente que, se não me engano, Rússia ou Japão, Rússia ou China, se não me engano, eles estão acabando com essa igualdade, por exemplo, na hora do divórcio. Porque perceberam que estava tendo muito golpe. A mulher se casava com um cara que estava ali, ó, se dando bem na vida, ficava 1, 2 anos, não quero mais, saía, rapelava o cara. Tá acontecendo um monte agora. Tá acontecendo, real, porque hoje em dia não precisa nem de papel. Um relacionamento estável, você tá morando com a mulher há 1, 2 anos, cansei, não quero mais. Aí, está me ameaçando. A polícia sai da sua casa, meu irmão. Você vai sair da sua casa. Eu conheço um cara que ficou quase 1 ano para voltar para casa dele. Quando voltou, a mulher rapelou, levou tudo embora. Eu não vou ficar com a casa, então levou tudo. Tinha um monte de obra de arte, móveis caros. Meu irmão, sumiu com tudo. Detalhe, só que vamos de novo. Olha que loucura. Vamos de novo. A mulher, ela sofria. A sociedade foi construída com aquela mentalidade. Eu dei o exemplo da bebida alcoólica. Aí a gente vai criar uma lei para proteger essa mulher. Criamos um agravante. A lei do feminicídio é agravante. O crime é o mesmo, é o passional. Sim. O agravante é relacionado porque é mulher. Então essa é a ideia. Até aí tá tudo bem. Qual que é o problema? O problema não é a lei em si, ou o motivo da lei. O problema é como a lei foi construída. Porque a mulher, ela tem o poder da fala, e aí são várias questões. Por exemplo, me senti vítima. Me senti ameaçada. Me senti ameaçada. No meu caso é isso. É dado eu me como senti. ameaça. Aí eu pergunto, qual foi a ameaça? Não teve, não existiu ameaça alguma. Então, por exemplo, vou contar esse caso para vocês. Tinha um instrutor de academia, que não é nessa academia, obviamente, é outro lugar, a doutora Jamile Venceslau, que me contou. A menina estava fazendo um movimento errado. E é um coroa, velho, de academia, casado, com filho, caramba, enfim, grande. Ele viu a menina fazendo um movimento errado, se aproximou da moça e falou: olha, você está fazendo um movimento errado, eu estou esperando minha máquina liberar ali, posso te mostrar como é que faz? A menina, claro. O cara não tocou na moça, beleza? Ele mostra como faz o movimento. A menina pega, ele fica esperando a máquina dele liberar. Ela faz o movimento, ele, tá certo. A máquina dele libera, ele pega e vai pra máquina dele fazer o movimento. Acabou. Uma semana depois, 2, sei lá, o cara volta pra academia pra treinar, como eu treinava todos os dias. Registro dele bloqueado, ele tá impedido de entrar na academia. Por quê? Tá expulso da academia. Por quê? A menina fez um BO contra ele de abuso, violência sexual. De abuso, assédio sexual. Mas assediou o quê? Não existiu. Ele nem tocou nela, ele não falou nada, ele só mostrou o movimento. Qual foi a sorte desse cara? As câmeras da academia gravaram e ainda não tinham sido deletadas, porque senão era a palavra dela contra a dele, esse cara tava no osso. Aí pegou as imagens, só que esse cara tá respondendo ainda, passou mais de ano, esse cara ainda sofrendo, não teve coragem de contar pra mulher, porque o cara é casado, tipo, a miliduca com a mulher e fala: mas minha mulher vai entender como isso aqui. Porque ele virou o quê? Ele virou o assediador. É isso aí. Mas, de novo, vamos entender? Agora vamos voltar. A mulher da comunidade que toma tapa na cara. Outra bolha essa. Não existe Maria da Penha no Não existe. Ali é outra bolha. Só que ela não precisava ser protegida? Precisa. Ela precisava, mas ela Olha a não loucura. Ou seja, a motivação... É isso. É o que eu falo. A motivação, na minha cabeça, ela é boa. Mas a lei foi muito mal feita. E quem está usando da lei? Mulheres criminosas Viu, Felipe? estão usando a lei contra, entendeu? Motivação é muito importante esse ponto, porque não importa se a motivação é real ou não. Por exemplo, vou dar um exemplo recente. A tal da Lei Felca. Passou recentemente. Gerou-se toda uma comoção social por conta de influenciadores que gravavam com menor de idade. Por anos esse cara gravou com essa menina, todo mundo aplaudia, todo mundo falava: nossa, que legal, é isso aí mesmo, empoderando a menininha, tal, não sei o que, a menina tá milionária. 2 anos antes, uma influenciadora denunciou pro Ministério Público. Esse mesmo cara, tal de Ítalo, não sei das quantas aí,
Acho que foi a influenciadora, enfim, eu não me recordo agora o nome dela. Só que é o seguinte, ela foi processada por esse cara e pelo Ministério Público. Sim. Porque estaria sendo preconceituoso, não sei qual foi, homofóbica, não sei que raios que inventaram contra essa mulher. Mas a denúncia foi exatamente a mesma Sim. que esse tal desse Felca fez. Então é o seguinte, para o Estado, não interessa se tem mulher morrendo, mulher apanhando, tem criança sendo sexualizada. Meu irmão, não interessa. Interessa é o que eles querem que seja levado adiante. Que passe, sim. E muitas das vezes eles usam esse tipo de comoção social como a defesa da mulher para avançar por baixo dos panos as reais intenções deles. Por isso que eu digo que Lei Maria da Penha, para mim, não é sobre proteção das mulheres, é sobre poder. É para poder, é para dar poder para a mulher, não é para proteger a mulher. Então, por isso que eu sou extremamente crítico e luto pelo fim dessa lei. Porque se fosse, de fato, para proteger a mulher, a violência já tinha diminuído. A impressão que passa é que eles querem continuar aumentando a violência para que eles continuem avançando essas leis draconianas de controle social. É sobre poder, estão usando as mulheres e é o sentimento de defesa das mulheres para avançar um projeto de poder. Controlar a sociedade. E aí, se você mantém a sociedade eternamente alarmada por conta desse problema, você pode constantemente ficar expandindo esse controle. Até o limite onde ele vai estar na tua casa, botar uma câmera na tua cara e ficar te filmando para ver se você vai bater ou não vai bater nessa mulher. O outro não quis botar uma câmera na casa do Bolsonaro lá, queria botar um policial dentro da casa do cara, meu irmão. Se não deixar, o Estado faz isso. Entenda, a guerra é o indivíduo contra o Estado. Eu não sei a visão de vocês com relação ao Estado. Eu sou, enfim, a minha visão é meio anarcocapitalista, meio cogos. Assim, ó, o indivíduo é o soberano. Nós temos que lutar com todas as nossas forças contra o Estado. E o que dá poder para o Estado? Mais e mais leis. As leis empoderam o Estado contra o indivíduo. Por isso que eu sou crítico, extremamente crítico com esse avanço infreável de leis. Então, volta para trás, vamos pegar as leis que são justas, que são para proteger de fato, proteger todos e acabou, meu irmão. Inclusive, nós temos o entendimento que é o seguinte, quanto mais leis, mais corrupto é o Estado. Porque você gera brecha, você gera caminhos que ele pode dar o jeitinho. E outra coisa, político, meu irmão, se livra, tá? Muitas pessoas falavam assim, pai, sabe quando isso vai começar a mudar? Quando começar a bater nos políticos. Sim. Meu irmão, os políticos se viram, eles têm os contatinhos deles dentro do judiciário. Lógico. Eles são amigos de desembargador, amigos de juiz, polícia, delegado, polícia. Eles se livram, eles estão... Meu irmão... O político que bateu na mulher, né? Meu irmão, que, assim, ó, eles se viram. Nem mais condenar um ao outro pode, agora tem que ser... Exato. É eu e você aqui, ó. Não aconteceu nada com o cara. É eu e vocês aqui que vamos se ferrar, os caras não se ferram. Então, vamos voltar, eu volto a dizer, o que falta? Vergonha na cara? Aí eu vou jogar nome por nome. Desses políticos que a gente aplaude, que tem nome como Nicolas Ferreira, Marcel Van Hatten, tantos outros, a começarem a denunciar esse tipo de absurdo. Porque, mas ele voltou por outra pauta. Foda-se, rapaz, o cara tá lá representando todo mundo, porra. É. Que isso, porra? Tu tá vendo uma excrescência dessa e o cara não tá... Ele tá se omitindo a falar contra? Eu acredito que vai chegar esse momento, tá, Felipe? Eu já consegui vislumbrar, como eu tô nesse processo já há 5, 6 anos, hoje tá bem diferente do que era lá no começo. Cara, a gente era extremamente atacado, extremamente. Qualquer postagem minha, por exemplo, eu tive um TikTok de 500 mil que foi derrubado. Eu cresci falando sobre isso. Denúncia, processo, caiu. O TikTok caiu. Então, hoje, se você for analisar nas redes sociais, tá equilibrado os comentários. Tem pessoas criticando, tem pessoas apoiando. Então, quer dizer, os políticos também estão lá lendo. Deixa eu ver. O pessoal, então... Então, quer dizer, eles vão botar o pezinho deles se tiver segurança para botar. E eu estou percebendo que vai chegar muito em breve esse momento. Eu creio que talvez no ano que vem, por ser um ano eleitoral, alguns comecem a ver essa pauta com interesse. Sim. Eu acho que aqui não vai dar uns votinhos. E tudo bem, eu falo para os caras assim, mas o cara vai vir por interesse, meu irmão, que vem, mas se ele fizer, nós vamos cobrar. Aí eu vou poder cobrar dele, vou bater o fulano de tal, te elegendo para isso. E tu não tem vontade de se candidatar? Cara, assim, as pessoas que me seguem, o pessoal do Instituto me cobra, eu tô lá em Brasília, mas cada vez mais eu tenho certeza que, meu irmão, do jeito que tá, lá eu sozinho não vou fazer nada. Inclusive, eu conversando com alguns deputados lá, a gente estava numa sala onde eles se alimentam lá, né? Fui com um deputado lá, ele me, entra aqui e tal, tava conversando, me apresentou, legal. Aí eu comecei a contar pra ele, sabe o que eles me falaram? Eu falei assim, Alexandre, você não dura 6 meses aqui. Você vai estar na comissão de ética todo dia. Todo dia você vai estar na comissão de ética. Qualquer coisinha que você abriu a boca na tribuna, falou mulher, tá falando mal da mulher, tem ódio de mulher, ainda mais passar essa lei da misoginia. Aí eu fiquei pensando, cara, pra que eu vou me
me arrebentar pra fazer uma campanha, pra chegar lá, entendeu? Tudo bem, você vai lá, você fala e você já sendo caçado já é uma mensagem mesmo. Olha que desgaste, cara. Às vezes é até melhor ficar fora aqui falando, descendo o pau como eu tô fazendo, alertando as pessoas pra que aí surja o interesse de outras pessoas que querem, eu vou lá. E outra, eu sempre disse, não adianta eu ir sozinho. Se eu fosse, eu ia querer com uma bancada. Ó, vamos lançar um por estado? Beleza. Ó, vamos ter um por estado pelo menos, mas, cara, não tem, cara. É absurdo, é bizarro. Pra você ter uma ideia, nosso primeiro simpósio sobre direitos humanos masculinos foi aqui em São Paulo ano passado, em novembro. Participaram alguns políticos. Quem esteve presente lá? O Lucas Bolf, que é o que está com o problema com a Cíntia Chagas. Ele é deputado estadual aqui de São Paulo. Ana Campanholo esteve presente. Teve a Duda Campobiano, que é hoje vereadora na Guarujá, eu acho, no litoral. E o Kleber, que ele é vereador em Guarulhos. Então nós temos alguns políticos já querendo botar o pé na pauta e tal. Esse ano aqui a gente vai ter lá Carlos Jordi. Nosso segundo simpósio nacional vai ser no Rio de Janeiro esse ano. Sim. Então nós temos lá já o Carlos Jordi, confirmou presença, que é um deputado federal pelo Rio de Janeiro. Deputada Índia Armelau também já está praticamente confirmada. Deputado Roberto Monteiro. Então, quer dizer, aos pouquinhos, os políticos estão começando a... vamos lá, vamos dar vamos lá xeretar, vamos ver. Então, eles estão percebendo que está num processo de mudança já. Então, eu quero crer que no ano que vem, talvez não, mas daqui 4 anos já vai estar talvez um pouco mais assentado isso. Como, por exemplo, a Júlia Zanata está apresentando esse projeto, já começa a vir o debate, né, sobre o tema. Então, quer dizer, está se fermentando. Novamente, as feministas estão de parabéns pela resiliência, elas estão há décadas fazendo isso. Nós começamos agora, eu estou há 5, 6 anos. A nossa pauta masculinista, que nominaram, enfim, ela tem esse tempo praticamente aqui no Brasil, 5, 6 anos só. Então, se a gente continuar a persistir, trabalhar, daqui, sei lá, 5 anos, 10 anos, talvez, a gente consiga esse equilíbrio. Tem pessoa que não tem tanta paciência, que não tem essa resiliência, eu entendo. Né? Mas enfim, vamos ver se eu vou ter essa resiliência até lá, né? Tu que é mais filosófico, o que você acha? A gente tende um contraponto ao feminismo, você acha que a sociedade tende a voltar para o equilíbrio, para aquilo do cara perder o medo da mulher perder o medo do cara, do homem exercer o papel de homem e a mulher de mulher? O que você acha disso? Eu acho, na minha opinião, né? Isso é índole. Isso tem a ver com índole. Índole ou leis frouxas. O que é a índole? A índole é o inato. Quando a gente fala, tem uma coisa que eu aprendi com o Dr. Carlos Serrato, que é um policial militar, já reformado. Ele falou assim, existe algo chamado teoria econômica do crime. Então, o bandido, ele faz um cálculo. O que compensa ou não compensa o meu crime? Então, se eu cometer aquele crime, eu tenho uma recompensa e tenho uma punição. A punição é maior que aquela minha recompensa, então ele provavelmente não comete o crime, faz uma conta. Agora, se a punição é menor que a possível recompensa, ele se arrisca. E se não tiver punição nenhuma, aí é que ele faz. Aí é baba. Que aí, beleza, vou fazer. Quase todas as pessoas do planeta, elas fazem essa conta. E existe um grupo, que é o da tal índole perversa, que ele não está nem aí para essa conta. Ele comete o crime. Esses caras são irrecuperáveis. Então, quando a gente olha na sociedade, vai ter homens e mulheres de má índole, você entendeu? Sim. Mas também vão ter homens e mulheres fazendo essa conta da teoria econômica do crime. Que é o que eu falo, né? Que é o que eu tento trazer. Pô, vale a pena hoje em dia. Que foi o fato do casamento. Assim, o homem hoje, principalmente o cara bem-sucedido que passou dos 30 anos, que eu vejo isso muito de um movimento dos Red Pills, né? Isso. Que eles falam, cara, você tá nos seus 30 anos, você não precisa de mulher e tal. Então, eu vejo que, assim, trazendo esses contrapontos, parece que não vale a pena ter uma mulher. O que importa agora é o seguinte, o que eu te expliquei. O da índole não, é irrecuperável. Você me perguntou, é irrecuperável. Tanto homem quanto mulher. É a mulher louca e o cara louco, velho. Uhum. Isso aqui é irrecuperável. É um relacionamento disfuncional. Isso. Agora, existe a teoria econômica do crime que funciona. Isso aqui, cara, isso aqui no mundo inteiro é igual. Isso aqui é provado. Então, qual é o certo? Beleza. Eu quero reduzir letalidade e agressão. Tá bom. Quem é mais agressivo no sentido de letalidade? É o homem. Quem é mais agressivo normalmente? Pode ser a mulher. Mas a letalidade é maior do homem? Então o que eu tenho que fazer? Criar uma lei que eu digo pro homem o seguinte: se você bater nessa mulher, você vai ter o dobro da pena. Ponto. Não tem um problema com essa lei, porque só vai ser punido quem? Quem fizer maldade contra alguém. Por exemplo, você tem problema da gente aumentar a lei do homicídio, por exemplo, para 100 anos? Eu não tenho problema nenhum. Eu não intento matar ninguém. Agora, se eu pensar em matar alguém
e eu souber, porra, é 100 anos de cadeia, acho que eu vou pensar... Mas no Brasil são 6 anos. Aí o cara já, de repente, faz uma conta, acha que vale a pena matar o cara lá. Exato. Sim. Tá? Agora, então eu sou a favor de um grau de punição pro homem que agride, que maltrata e que persegue uma mulher. Beleza. Agora, eu também acho que a mulher deve receber uma punição tão severa quanto se fizer isso de maneira caluniosa. É tirar a vantagem Exatamente. de cada Um um. projeto que a deputada Júlia apresentou também, que eu acho muito interessante. Qual que é a proposta que ela traz? Eu achei bacana, inteligente. E, ao mesmo tempo, inexecutável, porque no Brasil, nosso judiciário é extremamente falho, é lento e é um dos mais caros do mundo, inclusive, né? Por exemplo, qual que é a proposta que ela apresenta? Para não tirar a proteção da mulher, vamos supor, a mulher pediu uma protetiva, o juiz automaticamente dá, certo? Como está hoje. Isso. Só que esse mesmo juiz, ele tem um prazo de 7 dias para ouvir esse homem. Uma semana. Para ouvir esse homem e ele se inteirar do que está acontecendo. Isso. Que é o tal do juiz de garantias, vai naquela... Quando tem um crime, né, gravoso. Então seria meio que um juiz de garantias da violência doméstica. Eu achei, legal. Aí é o seguinte, nessa uma semana o cara sai, se afasta, porque em tese vão proteger, já que, né, a mulher está pedindo, vamos dar crédito, faz de conta então que ela de fato está precisando. Toma a protetiva aí. Só que essa mulher sabe que em 7 dias esse homem vai ser ouvido, vai ter a investigação, provas, ele vai apresentar ali a informação, a defesa dele, e aí se ficar constatado que ela está sacaneando por algum interesse, ela já vai começar automaticamente a responder por denunciação caluniosa. Entendeu? É automático. Tipo assim, não é aquela coisa assim, só se for depois provar. Não, é ali, ó. Tipo, o juiz detectou no juiz de garantias da violência doméstica. Exato. Falei, caramba, isso aí, cara. Aí, vai botar pânico nessa mulher que tá mentindo. Peraí, em uma semana só não vou conseguir fazer o que Quem eu é que tá com essa lei? A Júlia Zanato. Por isso que é uma deputada que... Agora, você entendeu como funciona a minha mente. Eu penso exatamente. É isso que eu tô conversando ótimo. Desde o começo. Mas eu não vejo acontecer. Mas, eu falo assim, eu não Paiva, consigo ver no Brasil de hoje isso acontecendo. Eu entendi você de querer ser radical. mais trabalho pro judiciário. Mas sabe o que acontece? Já tem, juiz de garantia, Já tem como é que fala quando o cara... Ele rouba ali um celular e o juiz ia perguntar para ele, foi tudo bem, o policial cuidou bem de você, maltratou você. Isso já acontece. Basta colocar na prática. A Zanata tá certa. As feministas são muito bem articuladas e organizadas lá em Brasília. Eu ando pelos corredores assim, você vê elas para lá e para cá. Elas têm volume de pessoas trabalhando. Eu estou sozinho lá, pelo Instituto, hoje, graças a Deus, pelo nosso Instituto, já trabalhando pelo Instituto mesmo. Só que elas estão há décadas fazendo isso em um volume gigantesco. Então elas estão todo dia no gabinete, na orelha dos deputados. Só que é onde eu acho, o Paiva, falando de forma política, eu entendi você, eu entendo tudo que você está falando, eu concordo com você, não vou dizer que não concordo, eu concordo. Só que eu acho que a estratégia, talvez, eu entendi inclusive a tua estratégia, meter o pé na porta, falar, é que eu acho que efetivo... E mais efetivo seria, por exemplo, levantar a voz para provar algo como a Zanata acabou de dizer. Até o político, ele talvez abraçasse, porque isso não alarda tanto, não bagunça tanto a cabeça da mulherada, não vão acusar eles de serem contra as mulheres. Mas quando você fala que é contra a Maria da Penha, o Nicolas não pode fazer um vídeo. Não, mas ele não precisa fazer contra. Não, mas ele deveria fazer. Então, mas vamos lá. Você citou anteriormente a Jamile Venceslau. A Jamile Venceslau, quando eu me dou conta do problema, ela era uma das únicas que falava na rede social. Um dos poucos vídeos que na época eu lembro que eu vi era um vídeo dela comentando um caso de um cliente dela também. Depois me tornei amigo, gravamos juntos. E quando eu surjo, a Jamile até comenta num vídeo, ela reage a um vídeo que eu gravo, e ela fala assim, olha, a gente precisava de alguém como o Paiva, porque é o seguinte, tá todo mundo muito cheio de dedo para falar. Muito cheio de dedo. Você tem que fazer um preâmbulo gigantesco. Meu irmão, desculpa, não vou fazer preâmbulo. Mas porque tu não é político. Exato. Mas você tem que pensar que é o político que vai aprovar o que tu quer, então, pô. aí, beleza. Entendeu? Agora você começa... Não é tu. Você consegue, talvez, entender que talvez se... E aí não vou querer falar que eu sou o salvador da pátria, nem nada, mas talvez se eu não tivesse metido o pé na porta, a gente não tava com essa tranquilidade pra falar nisso aqui. Eu concordo contigo, mas... Eu abri portas. Eu a sei, Jamile fala isso, pai, depois que você entrou chutando o pé, as pessoas perderam o medo de falar. Tá certo. Aí as pessoas... Peraí, não, vou falar também, tem razão. As pessoas perderam o medo. Mas tem um que tá corajoso falando, eu vou falar também, mas entendeu? agora... Eu levantei a coragem das pessoas. E você tem razão, só que é de agora pra frente. Você tem razão. Foi esse cara que botou. Só que agora você precisa provar.
Você já chamou a atenção, agora a gente quer aprovar. Estou trabalhando. Você Então, entendeu? por isso que eu estou em Brasília. Entendi. Por isso que eu estou respondendo aos processos aí que eu estou enfrentando com maior tranquilidade, porque não tem absolutamente nada de criminoso no que eu faço. Sim. Participei aí recentemente de uma investigação. Estou sendo investigado, né? Sim. Participei ali foram uma oitiva que fala, enfim. E eu percebi claramente, cara, eles estão na pura maldade, mas com absolutamente nada. Sim. Assim, é uma acusação vazia. Só que tu entende que no Brasil não precisa de nada? Exato. Olha o cara tem da pessoa Maria indo da preso Penha por que tu nada. falou. Exatamente. O E eu Daniel já falei Silveira que eu tá onde? O considero Daniel essa- Silveira. Vou pedir pra vocês aí, não leva cigarro na cadeia, porque eu não fumo, tá? Se eu for... eu não fumo, mas leva, sei lá, um todinho. Porque hoje no nosso mas se aqui a tempo- gente vai, irmão. Assim, ó, Porque hoje... Mas então, quando tu fala um troço desse que você acabou de dizer, foi o que eu fiz com as feministas aqui no programa. Eu coloquei elas, de certa maneira, contra a parede, de maneira sem alardear. E elas não podiam me acusar de ser machista ali. Eu só falava para elas assim, Eu acho vem que eu vi cá. uns trechos da tal da Amande que você... Porque eu Isso. debati com a Amande naquele espectro, né? 3 feministas Sim. contra 3 masculinistas. Sim. E a Amande era extremamente desonesta intelectualmente. Mas ela é então, desonesta. mas você reparou que E não... eu reparei que ela fugia quando você dava Exato. uma... Então, só que aí é que tá. O que Entendeu? acontece? O que acontece? Quando ela age dessa forma, o público que vê já fala, puta, tá sendo desonesto intelectualmente. Essa é a maneira de ganhar o debate. Quando eu falei pra Márcia Tibur, Márcia, você é uma voz eloquente. Você não pode defender um homem que está sendo injustiçado, sabe? Ela tentou, de alguma forma, se desvencilhar, mas ficou claro no final que ela não consegue. Agora, se eu atacar, ela vai contra-atacar. Eu não teria coragem. E aí vai ter eu não teria audiência. estômago. Não sai. Não teria estômago pra sentar e olhar pra cara daquela Eu mulher, sei, mas você me entende? Mas a inteligência, Paiva, tá na gente construir algo que você tira a arma do inimigo. Sim, mas tá que tá. É isso aí, Felipe. É isso, assim, eu agradeço até que você está fazendo esse trabalho, porque era o que a gente precisava ter pessoas como você que tenta chegar nesse conceito. Pessoal, vamos ouvir. Porque é o seguinte, se a gente não puxa como as feministas puxaram, ninguém ouve. Essa lei tem que mudar. Entendeu? Essa Então, lei assim, a gente tá precisa puxando, mudar. Acho que é levantar Eu a sei. bandeira, Entendeu? né? E dentro do próprio Instituto, existe muita divergência. Muitas pessoas dentro do Instituto não concordam com esse meu ponto de vista. Entendi. E aí eu deixo bem claro que esse é um ponto de vista pessoal. É Sim. meu, não é do Instituto. Sim, sim. Nós temos no Instituto diversos advogados que trabalham com essa mesma leitura. Sim. Nós, como eu te falei, a gente vai participar de um amicus curiae dentro de uma DIN no STF. E aí advogados extremamente qualificados, que têm uma postura ponderada, vão Sim. debater lá. É isso então aí. não vou eu lá, entendeu? Eu sou o cara da internet que meto o pé na porta e aí vai um advogado Só lá que talvez- preparado para defender tecnicamente. Só que eu entendeu? vou te dizer uma coisa olhando pra você. Talvez você tenha que pensar em se candidatar. Não pra... porque... Não. É por quê? Porque você vai ser esse cara lá chamando a atenção para que esses advogados tenham, de fato, mais entrada. Entende meu Existe uma ponto? possibilidade de eu ser candidato, mas eu vou te falar que se for botar na balança hoje, a minha assim, ó, preferência é por não sair. Eu entendo, Assim, mas eu ó, acho que é necessário. É necessário, assim, e como eu te falei, independente de eu sair para candidato ou não, eu vou continuar esse trabalho no Instituto. Sim. E talvez é um debate que está acontecendo dentro do Instituto, vamos supor. Não sei se você acompanha o deputado Polon, que ele era daquele movimento pró-armas. Aham. Ele tinha um Lembro movimento dele. bem forte, grande e tal, bem articulado. Ele se elegeu, o pró-armas morreu. Ninguém pega e assume aquele movimento, digamos assim, dentro da sociedade civil, que é importante também. Então, tem importância o político, tem importância o movimento da sociedade civil. Então, a minha preocupação é eu acabar me elegendo e esse movimento acabar arrefecendo, entendeu? Então, talvez fosse mais estratégia, na minha opinião, eu trabalhar um pouco mais no Instituto, expandir mais o Instituto, organizar mais eventos como esse que a gente está organizando, para promover o debate na sociedade. E aí, quem sabe lá na frente, se a coisa caminhar para isso, bem. Pode ser. Ou não, se, por exemplo, a coisa acertou, pega o meu bonezinho, meu irmão, Pode ser. toca minha vida, entendeu? Sim. Agora, pode ser que tenha razão. Tem que pensar a hora, pede eu a Deus agradeço aí a sugestão. orientação. Então, existe esse debate no simpósio que nós estamos organizando, dia 29/11. Convido vocês dois Por também, favor. se tiverem condições de ir no Rio de Janeiro. Aham. Dia 29/11, um sábado. Nós vamos debater justamente, nós teremos lá juízes, promotores, delegados, psicólogos, psicoterapeutas, advogados. Legal. Cara, é um debate de alto nível. Legal. Então, assim, nós estamos promovendo a discussão técnica dentro Sim. do nosso instituto. Dentro do instituto, nós temos um departamento de pesquisa sendo produzido. Nós vamos lançar uma revista científica no instituto, no evento. Então, quer dizer, nós estamos promovendo isso aí. Isso aí eu vou te falar que é inédito. No mundo inteiro, eu estou pesquisando até no mundo. Eu estava pesquisando esse dia, não existe nada parecido com o que a gente está Sim. trabalhando aqui no Brasil. Nos Estados Unidos tem um movimento já um pouco mais, assim, formal, mas meio que eles arrefeceram bastante.
tomaram muita pancada e meio que, entendeu? Aqui a gente está numa ebulição, numa crescente. Não sei se daqui a 5 anos não vai arrefecer. Mas os Estados Unidos, eles deram uma arrefecida. Então não tem nada sendo feito lá nos Estados Unidos como está sendo feito aqui no Brasil. Então nós somos aí meio que pioneiros também nesse trabalho. Essa lei precisa mudar, cara. Essa lei precisa mudar. E a gente está mudar. trabalhando. Então já deixo para vocês o convite. Não, tá, eu queria saber, demais. inclusive, como é que funciona o Instituto? O que ele agrega para o homem? Legal, boa pergunta. O Instituto, aliás, a pessoa que está assistindo aí quiser conhecer, www.iddh.com.br. O nosso instituto, ele oferece para quem se filia, é um membro pagante, tá? Nós cobramos uma mensalidade, mas é coisa bem acessível, né? E a pessoa que faz parte do instituto, ele tem condições de passar por um tratamento psicoterapêutico em grupo, né? Nós fazemos um atendimento também para dar apoio jurídico. Não conseguimos dar advogado ainda, porque nós não temos verba pública, não temos patrocinadores, né? Empresas não querem patrocinar porque é uma pauta polêmica e tudo bem, não vou exigir nada de ninguém. Mas aí, com os nossos poucos recursos e muitos profissionais que fazem trabalho voluntário, nós damos atendimento. Então o cara chega lá desesperado, não sabe o que fazer, minha filha, meus filhos tomaram meus filhos, a gente dá uma tranquilizada nele, uma terapeuta conversa com ele, um advogado orienta ele. Então é meio que o primeiro socorros, vai. A gente dá o primeiro socorros, vai, o SOS. Sei. Quando o cara estourou o problema. E, em contrapartida, também a gente dá um apoio para os advogados da causa. Existe uma comunidade de advogados trocando experiências e que a gente está expandindo para, eventualmente, começar entre nós, criar jurisprudências entre nós, porque é um tema muito recente. Essa especialização na temática do homem é muito nova. Então, os advogados, eles têm ali aquela troca de ideias. A Jamile Venceslau é uma afiliada. Doutora Rafaela Filter, Priscila Dias, doutora Beatriz. Então, nós temos diversos advogados que estão. Já tiveram todas aqui? Eu vi que foi legal o papo teu com elas. Elas estão também, inclusive estarão palestrando no nosso simpósio. Sim. Tanto a Priscila quanto a Beatriz. Rafaela Filtro também. A Jamile também estará no Rio com a gente. Então, essa tropa toda estará lá no Rio com a gente. Cara, essa lei precisa mudar. Vou citar esse último caso para que as pessoas conheçam e entendam a dimensão que essa lei pode gerar e provocar. Teve um cara, casado, pai, enfim. A mulher denuncia o cara como ele sendo abusado das filhas. Esse cara vai preso. Isso é o mais grave que tem. Ele vai preso. Ele ficou, se eu não me engano, 6 ou 7 anos preso. Ele foi estuprado por mais de 60 pessoas dentro da cadeia. Adquiriu HIV. Sim. Foi inocentado depois. Eu não sei se foi 6 ou 7 anos ou 1 ano e meio, tá? Não quero errar aqui. Mas enfim, ele vai preso, ele é estuprado na cadeia, pega HIV e ele não fez nada, ele era inocente. Sabe o que aconteceu com a mulher dele? Que denunciou? Nada. Então, se essa lei não mudar, aí lembra que eu falei da índole? Mulheres de má índole vão usar isso de maneira muito fácil. E mulheres perversas que fazem a economia do crime na cabeça, elas também vão fazer porque vale a pena. Então, de novo, eu acho que acho que as mulheres devem sim ser protegidas. Eu acho que tem que ter agravante para homem que bate em mulher. Porém, punido tem que ser o homem culpado. Assim como a mulher que faz denunciação caluniosa tem que ser também punida. E não somente isso. A denúncia, ela tem que ser minuciosamente investigada. Sabe quem falou isso para mim? O delegado Lordello. O Lordello virou e falou assim, mas Felipe, quando eu era delegado, nunca aconteceu nenhum problema desse tipo comigo. Por quê? A mulher sentava na minha frente e eu perguntava, né? Aí ela dizia, olha como é interessante, ela contava o caso rápido. Aí ele pegava o relato, aí ela falava, saí e tal, voltei pra casa e ele me... Tá. Quando você subiu no elevador, para social do serviço, aí começa. E você tava assim ou assim, com qual roupa você tá? Aí começa. Só que hoje não pode fazer, porque você revitimiza a pessoa. Ou o delegado tá de mãos atadas, o juiz está de mãos atadas. Ele vai dizer, por que está de mãos atadas? Porque se ele não der a medida protetiva e o cara lá for louco mesmo e matar a mulher, o que tu acha que aconteceu com esse juiz? Ferrou pra ele. Então tá todo mundo com medo, todo mundo de mãos atadas, e isso precisa mudar. Então, na minha opinião, eu concordo com você, Paiva, até porque você é uma vítima de tudo isso. Pô, eu me solidarizo com você. E aqui as portas estão abertas, se você quiser fazer algum anúncio, falar alguma coisa, você pode usar o meu canal. Agora, me entenda, também, eu não sou a favor de homem ou de mulher, eu sou a favor do ser humano. E eu olho para a mulher, óbvio, como alguém mais indefeso do que a maior parte dos homens por aí. Não que não tenha mulheres muito fortes, é que dá pau em homem. Sim. Mas é que, via de regra, é o contrário. Sim. E dentro disso, eu quero proteger as mulheres. Agora,
tem que ser de forma justa. É só isso. A minha crítica é que as feministas levantam a bandeira para criminalizar os homens. E na minha cabeça, a coisa só vai mudar, porque elas já conquistaram o que queriam, certo? Só vai mudar quando, por exemplo, como a Zanata olha um negócio, putz, cara, vamos fazer aqui, ó, 7 dias, juiz de garantia, aqui eu acredito que dá para começar a mudar o game. Sim. O delegado poder investigar direito, fazer as perguntas que tem que fazer, é óbvio. Porque aí, senão, ferrou. Aí, como você falou, e se for aprovada a lei da misoginia, aí, amigo, qualquer coisa que tu fale pode ser usado literalmente contra sociais, você. por exemplo, Tá canais como o teu, alguns podcasts, por causa pode questionar algumas falas de alguém que veio aqui, e aí te embolar também, entendeu? Com certeza. Aí vai começar a silenciar todo mundo, as pessoas não vão querer falar por medo. Total, Entendeu? Não, na via das dúvidas, vou me calar. Ou seja, nós vamos ter que aceitar a censura. Não, eu não aceito, desculpa, eu não aceito, irmão. Sinceramente. A minha liberdade não tem preço, né? A minha vida não tem preço, mas a minha liberdade de falar também não tem preço. Então, assim, eu vou continuar lutando, vou Esse bater é o nosso em frente. direito, né? E eu quero deixar bem claro aqui, né? Enfim, já falei várias vezes também, em várias entrevistas, que a nossa luta não é contra as mulheres. Nós estamos aqui pela justiça, pelo que é certo. Tanto é que nós temos diversas mulheres filiadas ao Instituto. Muitas. As advogadas, muitas. pô, a maioria é advogadas, mulher que defende homem, pô. Temos mulheres que vivem com um homem hoje, que ela sabe que é um homem bom, que sofre na mão de uma ex, que inferniza justamente porque ela tá com ele. A mulher tem aquele sentimento de posse que ela não superou. O cara tá num novo relacionamento querendo viver em paz com a nova mulher e essa mulher fica infernizando. Temos, por exemplo, a avó sendo afastada de netos porque, por exemplo, a minha mãe, né, eu comentei com você sobre o meu caso, hoje a minha mãe também não tem mais contato, porque toda a família paterna acaba sendo afastada. Assim, é uma loucura. E temos avós hoje que... Eu tenho um caso, pra você ter uma ideia, que a mulher fez tanta birra que a mulher conseguiu pegar a neta depois de 2 anos. Conseguiu pegar a neta no colo, que não quer deixar a mãe do cara pegar a criança no colo. Tem cabimento um negócio desse? Você vai explicar isso pra alguém judicialmente? Não tem como. Mas a justiça diz que a mulher é a melhor cuidadora, a mulher sabe se ela tá falando é porque tem algum motivo e não tem. É só porque ela tava com raiva do cara, não deixou o cara queria acompanhar no hospital, não deixou ele chegar no hospital, botou a protetiva para ele não chegar no hospital e ver o filho nascer. Aí a avó conseguiu pegar a criança depois de 2 anos só, porque a birrentinha teve que obedecer uma ordem judicial. E aí, olha só, é humilhante. Aí essa avó, ela tem que ir num local como se ela fosse uma bandida, Sim. na frente de outras pessoas, para ver se essa avó não vai matar aquela criança. Cara, olha, se põe no lugar de uma mulher dessa. Você acha que essa mulher acha a lei Maria da Penha legal? Ela também odeia essa lei. Porque ela viu que essa mulher usou contra o filho. Claro. Pra sacanear ele e sacaneia essa senhora junto também. Sim. Então essa mulher, cara, ela faz de Paiva. É isso aí, Paiva. Continua. Porque já deu efeito colateral, tá batendo na bunda das mulheres também, já. Só que as feministas não vão dar um braço a torcer, porque é por poder. Nunca foi pra proteger a mulher. É por poder, é uma guerra por disputa por poder. Elas estão brigando, é por poder. Essa que é o X da questão. E então Maria elas da vão Penha, insistir, né? Lei da Maria da Penha também não é só usada marido e mulher, não. A mãe Tá pode começando a fazer, expandir, a irmã pode fazer. Tu sabia disso? Não sabia. Pode. Uma irmã, por exemplo, você brigou com a sua irmã. A sua irmã pode usar a Lei Maria da Penha contra você. E outra, por exemplo, a história tal do feminicídio, né? Vamos voltar só rapidamente nesse tema. Você sabia que, por exemplo, uma mulher mata uma mulher, pode ser feminicídio? Por exemplo, uma mulher matou a mãe, é feminicídio. Uma mulher matou a irmã, é feminicídio. É loucura, mas aí bota na conta dos homens. Aí bota na conta dos homens. Aí, tudo feminicídio, o entendimento social é o quê? É homem matando mulher. Aí sobe... Morreu mulher. O número mulher, infla, feminicídio. o número sobe, aí você vai ver, tem um monte de casos lá que mulher que matou outra mulher e entra pra feminicídio. É igual o cara que ganha o Bolsa Família e ele tá empregado. Você tá entendendo? Então, quer dizer, Estatisticamente, esse cara tá empregado. Então a gente tá começando não a tem questionar. desempregado no Brasil, porra. E tinha uma determinação, inclusive, também para que o delegado, por exemplo, achou uma mulher dentro de casa morta, taca feminicídio de cara. Já vai para a estatística tomar. Depois, se tirar, tirou. E se é que eles tiram, entendeu? Então joga. Aí a orientação é taca. Porque eles Morreu, câncer, não é Exato, Covid. porque eles querem inflar o número eternamente para manter a sociedade alarmada e elas continuarem avançando essas leis draconianas e misândricas e sexistas da Penha. Paiva, quero te dar um presente do nosso Obrigado, patrocinador. legal. Isso aqui é uma proteína, alta qualidade. Bacana, por favor. Não causa nem desconforto, não tem lactose, ela é do amendoim, é natural, baixa caloria, porque eles têm uma tecnologia própria que reduz a gordura e carboidratos.
Proteína, altíssimo valor biológico. Tá aí um presentão para você, Amendopro. Se você não conhecia, aí você pode fazer pasta de amendoim. Tipo assim, bota um pouquinho de água, você faz a pasta. Joga no açaí, você toma. Se você jogar no leite, você já tem uma vitamina de amendoim cabulosa. Tipo whey, né? Exatamente. Legal. Fica à vontade aí. Bacana, obrigado. Presente para você da Amendopro. Obrigadão aí pelo presente. Valeu, Obrigado meu irmão. mesmo. Felipe, Paiva, obrigado pelo convite aí. que história papo. foda, mano. Cara, a gente tem uma luta gigantesca pela frente ainda, tá só começando e eu conto contigo aí, né, com vocês todos nessa luta. Agora aí. eu vou te dizer uma coisa Somos homens, vamos nos unir. As mulheres dizem que nós somos unidos, então vamos ser unidos aí. Posso te falar uma coisa? Vai passar aí uns 5 anos ainda. Anota o que eu vou te falar agora. Mas as suas filhas vão continuar crescendo, elas vão se tornar mães. E mais cedo ou mais tarde, elas vão te ligar e você vai ter contato com elas como um pai, porque elas vão entender tudo o que aconteceu. Eu tô contando a minha história, tá tudo registrado. Um dia acho que elas, né, vão saber. Elas sabem o que eu faço. Mas eu meio que assim, eu não fico... Porque é um sofrimento constante, cara. Porra, imagina, ela sofre muito, cara. Eu sofro demais no dia. Você sofre, elas sofrem. Minha filha mais nova sofre. Eu sei que a menorzinha, até hoje, ela tem efeitos, né, psicológicos. Cara, você corta um laço, você rompe um laço, você arrebenta um laço, que é um laço de sangue que não deveria jamais acontecer. Nunca. Óbvio que se o cara fosse um cara ruim, você... Não, peraí, não, afasta-se. Agora, por nada, por rancor, porque terminou o relacionamento, porque tem algum rancor, algum ódio do cara, usa o filho pra atacar, porque quando eu me separei, cara, fica com tudo, só quero ter acesso tranquilo às minhas filhas. E no começo foi pacífico, aí a coisa foi desandando, eu entrei num relacionamento, ela entrou em outro, aí, bum. Quando ela entra no outro, a coisa desanda. Enfim, eu não quero nem falar porque já me traz coisa ruim, mas vamos que vamos. Vai dar tudo certo, se Deus quiser. Pai, força. Obrigado, gente. Deixa obrigado. uma palavra, por favor, aqui pro pessoal. Lucas, Deus abençoe mais uma vez. Muito obrigado por essa presença. Obrigado por estar aqui. Mas deixa uma palavra aqui pro pessoal, pai. Vai na sequência, eu finalizo o programa. Pessoal, eu tenho para dizer o seguinte: a luta é por justiça, não é uma guerra de homens contra mulheres, por mais que queiram fazer parecer que seja, por mais que até pareça, é que hoje o jogo é esse, vamos ter que jogar o jogo, mas eu deixo bem claro, diferentemente das feministas, se a coisa se organizar, eu sou o primeiro a baixar as portas do Instituto e acabou, não precisa mais. É como eu digo pro feminismo, não precisa mais ficar com essa militância raivosa, vocês já estão além, então fica tranquilo, não é guerra de homem contra mulher, vem pro Instituto, você mulher também, que tá precisando de atendimento, né, porque sabemos que tem muita mulher sofrendo com o ex aí, do atual relacionamento, e continuem acreditando que é possível, porque a esperança ela tem que se manter, por mais difícil que pareça, por mais tempo que a gente sabe que possa demorar, mas a persistência, a resiliência vai vencer, porque a verdade sempre vence. Perfeito. E você que nos acompanhou até aqui, se inscreva no canal, ative as notificações, curta, compartilhe, deixa um comentário carinhoso pro Paiva, que é vítima de uma lei perversa, mal feita, mal elaborada. Se é pra brigar com alguém, eu já tô preparado, você pode me xingar à vontade. E não, eu não sou contra os homens, também não sou a favor das mulheres somente, eu sou a favor do ser humano. Eu sou a favor da justiça. A verdade, ela é. Eu acho que a lei, ela precisa ser revista e revista urgentemente, porque pessoas inocentes estão sofrendo. Mas as mulheres também precisam ser protegidas para nós mudarmos uma cultura que milenar. Agora, dito isso, como fazemos? Pressionem seus políticos, pressionem pessoas, influenciadores que têm voz. Porque se nós nos calarmos e nos omitirmos diante do mal, somos coniventes com ele. E a Bíblia diz o seguinte: bem-aventurado quem tem fome e sede de justiça. Vamos seguir firmes. Um beijo, até o próximo programa. Muito obrigado. Valeu, pessoal. Você já conhece a Brain Juice? Essa empresa que eu tenho um enorme carinho foi a nossa primeira patrocinadora do canal. E eles inovaram desde sempre com os famosos cogumelos, extrato concentrado de cogumelo, um super alimento, os melhores do mundo para imunidade com reishi, cordíceps, foco e cognição, e o Lion's Money, o mais famoso para a memória, o mais utilizado no mundo para a memória. Agora eles inovam novamente e entregam com mais de 15 ingredientes, um detox natural sabor abacaxi com hortelã, uma delícia, e um termogênico excelente para a saúde cardíaca, com ingredientes naturais como beterraba, chá verde, cúrcuma, hibisco. Excelente produto. Eu confio na Brain Juice. Entre no site deles, digite lá o cupom IRON10, ganhe seu desconto e tenha suplementação
De verdade. Conheça as bebidas da Chili Beans, Chili Drinks. Isso aqui é incrível. Eles resolveram inovar e entregar bebidas funcionais únicas, com excelência, para cada um de nós. Veja que incrível que eles estão fazendo. Por exemplo, essa aqui é o Mais Relax. Cara, você toma isso antes de dormir. Tem melatonina, triptofano. O Mais Beleza, por exemplo. As mulheres se beneficiam com muitas vitaminas, inclusive ácido hialurônico. Nós temos aqui colágeno, bom para cabelo e unha. Cara, nós temos o Mais Salvação, Mais Defesa, o energético, todos sem açúcar. E a incrível linha alcoólica, com aquelas bebidas famosas, consagradas, sim, mas com a praticidade de estarem numa lata prática, extremamente funcional. Para o seu rolê ou treino, dia a dia, não importa. Beba as bebidas da Chili Beans.